Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nesta semana vamos falar de traduções e adaptações em mangás e animes. Eu sou o Vulpix e hoje Raul me colocou para ser o host só por causa do Vul Translate e meteu o pé. Aqui é o Lucas e eu vou soltar uma fake news aqui, um exposed, aí vocês entendam como você quiser, sobre o Joaquim, o maior artilheiro dos mangás. Nossa, Joaquim. A gente usou isso com o Guaraná, né? Sim, foi a maior fake news que a gente já soltou, velho. E soltar esse exposed aí do Vul Translate. Sim. Oi, gente, aqui é a Yukina e eu vim como convidada, espero poder passar um tempinho com vocês. Oi, pessoal, aqui é o Arara, e por mais que eu tente fugir desse mundo, eles acabam me arrastando de volta, então, olá a todos. É coisa de arrastar mundos diferentes aí, o Lucas é profissional nisso. Sou não. Pô, de onde veio isso, cara? Deixa quieto. Deixa quieto, eu tô beleza. Eu tô tentando me livrar também, cara, mas também me persegue. Eu sou só uma vítima do sistema como todos os outros. Apenas perseguidos. Tudo isso e muito mais, logo após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. E agora nós temos um novo parceiro, a Nihongo Yabai, transformando sua paixão em cultura japonesa e influência no idioma, com aulas particulares para todos os níveis, aulas em grupo, além de uma série de conteúdos novos toda semana para você aprender japonês com animes, mangás, jogos e tudo da cultura pop no Instagram, @NihongoYabayo. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e na Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails da semana. E aí, Bruno? E aí, galera, cá estamos, mais uma semana de e-mails. Não ligue pra minha voz de doente, de morto, tá? Eu realmente estou doente, morrendo, mas estou aqui pra gravar o e-mail pra vocês não ficarem sem. Olha que bonito. Mandei energias positivas aí pra Raul, galera. Mandei energias positivas no Insta. Essa semana foi absurdo, o Bruno tá aqui pra provar. Pior que é verdade. Bom, Bruno, a gente teve mensagem no Spotify sobre o MDA 137, o Zoom 100, e na mensagem do Rogeg, acho que é isso, Roger, sei lá, vamos chamar de Roger. Roger, mais fácil. Na mensagem do Roger, ele fala: episódio muito bom, anime fantástico pra olhar pra nossa realidade. Um abraço da equipe do Roman Podcast. Olha aí, o pessoal do Roman Podcast de novo. E abraço aí, galera do Roman. Estão felizes aí por lembrar da gente com as mensagens. E, cara, sim, o 100 é excelente. Eu gosto muito. Acho que é um anime muito reflexivo. E sempre falo isso, né? Não é anime sobre zumbi. Mas seja de zumbi, se você tirar o zumbi, também funciona igual. Mas, cara, acho que foi um dos grandes achados aí do ano passado, né? É, exatamente. Se você trocasse zumbi por uma pandemia, tava na mesma. Slime, preço é slime. Todo mundo virou slime. E tem e-mail também, né, Bruno? Temos e-mail do Thiago Bastos, Alagoas, 25 anos. É a cidade, ele colocou SMC. Pode ser o nome da cidade mesmo, pode ser uma sigla. Mandem mensagens contando pra gente. Por favor, eu peço perdão aí. Eu não esqueci por SMC aí. Eu não sei o que é. Ajude a sanar a minha ignorância, por favor. Mas vamos lá. O Thiago diz o seguinte: já escuto vocês há um tempão e no episódio recente alguém comentou sobre o episódio de Solo Leveling. Aí eu fui escutar os 2 episódios sobre Manhwa. No da conclusão, tem o Lucas comparando com One Piece, dizendo que quando o Luffy varrer o chão com o Almirante, quer dizer que a história vai acabar, porque não vai ter mais nada pra parar a tripulação. Cara, sobre esse comentário do Thiago,
Então, né, cara, é muito complicado falar isso sobre qualquer coisa sobre One Piece, porque One Piece tá fora de qualquer espectro, né? Nossa, pior que assim, tem esse lado que o pessoal fala que, cara, sei lá, One Piece vai perder a escala de poder, mas eu não acho não, cara. Eu acho que One Piece talvez nunca vai chegar a esse ponto, né? Sempre vai ter aquela escala de poder bem definida e tal. Principalmente aí depois do Gear 5, né? O pessoal falou, acabou a escala de poder, foi pro Pikachu, né? Então já era. Exato, e outra, nessa época aí já existia um Gorosei, já existia muita coisa desse mundo de One Piece. Então, o Oda agora tá fazendo o Luffy varrer chão com o Almirante, mas a maioria da tripulação não faz isso. Eu achei que você ia falar, o Oda tá varrendo o chão com o Luffy, tá ligado? Eu falei, caraca, velho. Caraca, que mancada, né? O Thiago continua, né? Ele fala assim: meu comentário é que felizmente o Oda tirou mais 2 degraus de poder do 3 pontinhos, então ainda tem mais uns 150 capítulos garantidos. Pô, acho que assim, tipo. Eu concordo com o Raul, não é que tirou do nada, você já sabia que os Goseis lá tinham uma parada e tal, não vou dar spoiler pra quem lê no mangá, mas tipo, tem umas coisas rolando, e acho que a gente já sabia que tinha muitos poderes que ia ser meio cabulosos assim ainda na obra, né, principalmente aquele papo de deuses e tal. O Bruno falou tudo, e agora a gente tem aquela sessão de Playstations, né? Tem o nosso primeiro PlayStation 1, e o Thiago fala o seguinte: eu sei que não foi do Pikachu, mas ficou melhor assim, kkkk. Sim, aí. É exatamente esse ponto. Aí você concorda com a gente. PlayStation 2, que o Thiago também manda. Gosto demais do podcast de vocês. Espero que vocês continuem com esse projeto foda. Muito obrigado. A gente também espera que a gente continue. Mas muito obrigado pelo e-mail e também por estar acompanhando a gente. A gente agradece demais. Enquanto a internet não expulsar a gente tá por aqui. Exatamente, né? Enquanto a gente não for cancelado, tamo junto. E PS3... ele diz o seguinte: eu enviei esse e-mail pro e-mail que vocês usavam na época. Aí o Gmail veio avisando que não era esse, kkk. Como o Lucas tá falando, esse aí é mais... O Lucas não, o Thiago tava falando, esse aí acho que ele ouviu um pouco mais antigo, né? Então realmente, acho que eu nem lembro qual e-mail usava, você lembra? Lembro, porque assim, no começo o site era o NSV Mundo Geek. No começo da fusão, a gente ainda não tinha fundido o site, só o podcast. A gente só tinha fundido o Animistic com o NSV pra fazer o podcast, que gerou o MDA. No final das contas, a gente transformou tudo em MDA, o site também. Então, acho que até lá no episódio 40, bastante coisa, ainda era podcast@nsvmundogeek.com.br. Então, tá explicado. E qual que é o atual? podcast@mundodosanimes.com. Isso aí, galera. Então, se você ouviu aqui a ação de e-mails e quer mandar mais outro e-mail, quer mandar melhoras para o Raul via e-mail, tá aí, né? É isso aí. Nesse episódio, infelizmente, não estou, porque tá maravilhoso. Eu adorei editar e vocês vão adorar ouvir tudo, porque é informativo. Eu acho que vocês vão aprender muito como eu aprendi. Acredito que o Bruno também, quando ele ouvir, que é o episódio de tradução e adaptação de mangás e de animes. E trouxemos 2 pessoas que trabalharam ou trabalham ainda nesse meio de tradução de mangás e animes no Brasil. Então, confere aí. E voltando dos e-mails, hoje para um podcast bem diferente, que eu estou aqui com o Lucas, né? Temos 2 convidados. Temos o Yuri, né? O Arara. Isso. Que trabalha na Crunchyroll. Uhum. E temos aqui a Yukina, né? Que é uma tradutora de mangás, né? Que trabalha lá na New Pop. E espero que a gente possa ter um bom podcast hoje. E já começando, queria perguntar como é que começou a carreira na área de vocês, né? Com esse trabalho que vocês têm hoje, né? Se vocês quiserem dissertar um pouco sobre o trabalho de vocês, fiquem à vontade. Digamos que assim, eu sempre trabalhei na área de documentação, turismo, e por um acaso eu quis trocar de área e fui trabalhar com jogos, aleatoriamente. E eu comecei a mexer com tradução de jogos, né? Interessante. Nessa empresa de jogos, eu conheci uma pessoa que me levou para trabalhar como intérprete no Anime Friends. E foi lá que eu conheci o Júnior da New Pop. E ele me chamou para trabalhar com ele. Eu nunca tinha trabalhado com tradução de mangá. Eu tava aprendendo a fazer tradução de jogo, né? E a tradução que eu mexia era totalmente diferente, né? Eu fazia e-mail, documentação, visto, essas coisas. Então, assim, foi um trabalho, um caminho meio árduo, assim, um ano muito conturbado, mas foi meio
meio que do nada que eu cheguei nesse mundo. Aham. No mangá, você trabalhou provavelmente algumas vezes com inglês e provavelmente também algumas vezes com japonês, com a língua materna. Em jogos era também nas duas línguas ou também japonês? Enfim. Então, em jogos eu trabalhava com o idioma japonês, daí eu fazia do inglês pro japonês. Às vezes eu mexia do japonês pro português, porque eu mexia com umas empresas aí que eu não posso citar nome, mas bem grandes, que vende lá, e não tinha quem mexesse com o japonês, né? Ah, interessante. E de onde você aprendeu o japonês? O japonês, na verdade, é minha língua materna. Eu sou de lá. Olha. E eu vim pro Brasil, assim, pequena, né? Com 7 anos. E eu aprendi português depois. Viu, Vubix? Tu é o único japonês que não sabe falar japonês, cara. Tu não tem vergonha disso não, cara? Da onde você tirou que você fala japonês, cara? Tu não sabe falar japonês. Eu dei um mangá lá pra tu traduzir. Tu falou, isso aqui eu não entendo. Tu falou. Aonde, cara? Ixi, Exposed. Já te ajudei com a Area no Kishi, você me fala isso. Ó, eu vou soltar aqui. Eu já falei na entrada, eu vou dar. Já dar o spoiler aqui. Tinha um mangá e um anime chamado Area no Kishi, Night in the Area, né? Não era nem area. Que, tipo assim, tem uma temporada, não tem segunda temporada, e não tem nem tradução pro inglês. É de futebol, né, cara? De futebol sempre acontece isso. Nunca continua mangá, nunca continua anime. Tristeza. É um mangá de futebol que o garoto, ele recebe o coração transplantado do irmão, um negócio assim. Isso, esse mesmo. E aí ele começa a gostar de futebol, porque o irmão dele gostava, ele não gostava. Aí depois do transplante começa a gostar. É, eu lembro. Não, é muito bom que ele fica literalmente possuído. Tem uma foto dele que é muito boa. Enfim, aí o Vubix chega assim, olha, gente, eu não sei o que tá escrito aqui. Eu acho. Eu falo assim, mano, como tu acha, velho? Tu tá na tua língua. Não. O mangá eu traduzi tudo normalzinho, porque tá tudo certinho ali com... Não, tu ficou em dúvida. Tem cena que tu ficou em dúvida. Eu não entendi muito bem. Tem coisa que a gente sempre fica em dúvida, né, pô? Ah, eu não fico em dúvida quando eu leio em português, pô. Ah, mas é porque em japonês é meio complicado mesmo. Uhum. Eles têm uns trejeitos assim que pode ser, pode não ser. Não é defendendo, né? É que é real. Porque japonês tem muita mania de fazer falso negativo, falso positivo. Sim. Então é muito complicado de interpretar muitas coisas. Sim. A gente pode entrar mais nessa questão de como a gente adaptaria, né, algumas coisas que são do japonês para o português, porque cultura é meio diferente também, né? Uhum. Sim. Porque tem algumas expressões também japonesas que não dá pra traduzir muito bem pro português, porque em português ficaria estranho. Por exemplo, tem aquela frase que é o kuki yomenai-shito, que na tradução ao pé da letra, assim, seria meio que pessoa que não lê vento, Não leu o ar. É. Esse me deu muito problema. não consegue pegar no ar alguma coisa, né? Mas talvez não, que uma pessoa que não tem esse mancol seria talvez uma melhor adaptação, né? A pessoa que não sabe ler o clima. Isso, mas também não fica muito bem assim, sabe? Uma pessoa que não sabe ler o clima. Então, tem frases assim em japonês que é muito comum e que você dá uma pensada antes de você traduzir, de você adaptar de uma obra para outra, para que fique melhor localizado para aquela cultura. Então tem muito disso. Mas completando do que você estava falando, Yukina, você estudou em escola japonesa aqui no Japão? Estudei sim, estudei. Mas foi assim, pouca coisa. Pré-escola, até os 7 anos. Até os 7 anos é que, no meu caso, né, eu sempre morei no Japão. E aqui eu estudei em uma escola brasileira, desde o meu ensino fundamental até o fim do meu ensino médio. E nessa escola brasileira eu tinha aula de japonês. Eu também, junto, tinha as provas aqui do Noryokushiken, né, que é o JLPT. E também os Kanji Kentei, né, que são as provas de Kanji, né, que a gente faz e ganha os certificados, igual o JLPT. Né? Então, assim, eu acho que você ter aquela coisa de você aprender o japonês vindo por um professor que te dá aula de 1, 2 vezes por semana e diferente de você ter um ensino desde uma escola japonesa que te força realmente a estar sempre falando e estudando em japonês, ele tem uma criação diferente. Sim, com certeza. E no meu caso, a minha família, na verdade, não tinha intenção de voltar para o Brasil, né? Então, como eu já estava lá mesmo, minha mãe já quis me deixar para ficar lá, só que a gente teve alguns probleminhas na família, tivemos que voltar correndo pro Brasil, e daí deu toda essa confusão, mas não tava nos planos voltar pra cá. Ah, sim. A minha mãe, no caso, voltar pra cá. Mas foi legal o Hulk ter falado da diferença, né? Tipo, ninguém que foi preparado pra ficar no Japão, né? Aprendeu japonês pra ficar no Japão, e uma pessoa que aprendeu como uma segunda língua, né? Sim. O Yuri pode falar um pouco disso, né? Que o Yuri também trabalha com mangá e anime, e acho que
Mangá eu não sei, né? Anime, com certeza. E trabalha do japonês, né, Yuri? Varia. Eu nunca trabalhei com mangá, mas eu já trabalhei com muita coisa, na verdade. Eu acho que a primeira vez que eu tive algum trabalho de tradução eu tinha 15 anos ainda, então foi mais de 2 décadas atrás. Começo da internet, assim. E um conhecido de um conhecido meu tava começando um site de downloads e ele precisava de alguém pra ajudar a localizar conteúdo. Então foi tipo o primeiro trampo que eu consegui na internet foi tradução e localização de conteúdo. Eu sempre tive alguma facilidade com idiomas em geral. E eu comecei nisso, foi a primeira vez que minha mãe ficou feliz de me ver na frente do computador, porque eu finalmente estava ganhando dinheiro e não só gastando dinheiro. Foi muito engraçado. E eventualmente eu comecei a entrar um pouco mais nessa parte de tradução como hobby mesmo, como interesse pessoal, em entender em outras línguas. Teve uma época que eu estudava por conta línguas aleatórias. Eu passei uns 6 meses estudando sueco, porque eu gostava de bandas suecas, eu queria começar a aprender a escrever e tudo mais. E eventualmente eu acabei entrando no mundo dos fansubs. Foi quando eu vi que tinha realmente um grupo de pessoas ali que estava esforçado em localizar o conteúdo para o português brasileiro por conta de acessibilidade e outros fatores ali que entram no mundo dos fansubs também. E foi aí que eu vi que, tipo, era um espaço para eu treinar, para eu me desenvolver e eu aprender ali uma ferramenta. Durante todo minha faculdade, eu fiz engenharia, então eu estudava engenharia de manhã e eu estudava, tipo, línguas e tradução nos fins de semana, porque eu sempre gostava bastante. Eu comecei até a pegar alguns trampos aqui e ali de tradução de inglês. Eu traduzi uns capítulos de um livro sobre Tolkien, por exemplo. Eu traduzi umas outras coisas e eu sempre peguei vários trabalhos, assim, esparsos. Até que quando a Crunchyroll entrou no Brasil, eles precisavam de alguém para traduzir do inglês pro português, para começar a trazer o conteúdo pro Brasil. Foi antes da Crunchyroll entrar, na verdade. A Crunchyroll estreou num outubro de 2015, se eu não tô enganado. E eu entrei, tipo, em junho, julho, para começar a trabalhar na oferta inicial ali, de quando lançasse, né? Inclusive, eu achei engraçado porque o primeiro anime que eu traduzi do inglês na Crunchyroll foi o Area no Kishi, foi o Night in the Area. Olha só. Pois é, então eu lembro bastante dele. Caramba. Foi uma coincidência. Desde então, eu aprendi japonês, assim, por autodidatismo. Hoje eu tenho Noriko Shiken nível 3, o que não é grande coisa, mas já me permite assistir bastante coisa, ler bastante coisa, sem precisar de um dicionário e tudo mais. Obviamente, tem muita gente com nível 1 aí, que é muito melhor em entender japonês do que eu. Mas eu particularmente me considero um tradutor de inglês e português bastante competente, vice-versa também. E eu me foco nisso. Quando eu tava entrando na Crunchyroll, eu acabei ajudando um pouco na parte de organização das coisas, e eventualmente eu acabei ocupando o cargo ali de diretor regional. Então, eu acabei me distanciando um pouco da localização como um todo, até porque eu não sabia japonês, e a gente começou a fazer um esforço realmente pra traduzir tudo do japonês. Foi coisa de, sei lá, 2 anos depois que eu assumi o cargo, a gente já tava todo o time completamente traduzindo direto do japonês. E isso, obviamente, teve uma melhora não só na qualidade do trabalho, mas também na velocidade, porque aí a gente não ficava pendente de receber o trabalho dos Estados Unidos para poder começar o nosso, a gente conseguia trabalhar independentemente. Mas eu continuei trabalhando desde então. Eu também trabalhei com outras empresas do mercado. Eu trabalhei para traduzir pelo menos os 2 filmes que foram para o cinema brasileiro. Eu trabalhei para traduzir jogo. Todos eles foram pro bono, mas porque eram amigos meus, assim, mas eu fiz tradução do português para inglês e do português para outras línguas quando necessário. Das línguas que eu sabia, obviamente, pelo menos o japonês, que eu tenho algum domínio. Eu nunca trabalhei com mangá, mas eu cheguei a trabalhar com programas de televisão com outras empresas. Uma delas foi a Yomiuri TV, que é uma rede japonesa de televisão grande. Eles estavam com um projeto de trazer conteúdo pro Brasil, e aí eles queriam traduzir um monte de conteúdo para português, e eles tinham uma tradutora de japonês-português que não era nativa português, então eles juntaram eu, que sabia falar português bem, ela que sabia falar japonês bem, e juntos a gente deu um tradutor, basicamente. Fazer a point. A gente fez vários projetos juntos, todos eles eram coisas do tipo Ana Maria Braga, era muito engraçado, assim, várias receitas, e enfim, eu trabalhei bastante. Hoje, se eu for contar tudo que eu trabalhei na Crunchyroll como tradutor ou editor, revisor e tudo mais, eu acho que eu já chego numas mais de 1000 horas traduzidas. E eu estava, antes dessa gravação, eu estava trabalhando em legendas, por curiosidade, porque ainda tem muito trabalho por aí, tem muita empresa que precisa da minha expertise não só como tradutor, mas também como alguém que tem, como é que eu posso dizer, expertise em legendas
letras em geral. Então, todas as outras coisas que envolvem legendagem, que não é necessariamente escrever palavras na tela, eu também me considero um cara muito bom nisso. Então, esse é o meu background. Obviamente, eu não sei se eu seria capaz de, como a Yukina, traduzir um mangá totalmente do japonês, ou pelo menos na mesma velocidade do que ela, mas eu tenho bastante experiência em vários dilemas, não só como tradutor diretamente, mas também por ter coordenado a equipe da Crunchyroll e visto vários problemas e várias discussões. A gente sempre teve uma equipe bastante unida, que sempre estava disposta a trocar ideias e ajudar uns aos outros a chegar em soluções criativas para dilemas de tradução. Então, eu considero que eu tinha uma visibilidade muito boa de muitas coisas. Até o momento em que eu saí da Crunchyroll, que foi em meados do ano passado, mais ou menos um ano atrás, eu também era responsável por traduzir as interfaces. Então, todos os aplicativos e websites da Crunchyroll, eu era responsável não só por traduzir manualmente, mas também por revisar a tradução para português de Portugal. E aí, é interessante como tradução de programas é um outro desafio completamente diferente e que tem outras necessidades de outras ferramentas, então é muito legal ver como todas essas coisas assim acabam se adaptando, né? Então se a gente pegar um erro de tradução, galera, olha, tá aqui, ó. Aponta. Não mais. Não, é complicado. Tu é o pai, assuma teu filho. Não, obviamente, assim, a gente sempre circulou dentro da equipe uma questão de humildade, né? Todo erro, ou toda anotação, toda observação, assim, que vinha no nosso suporte, ou às vezes nas redes sociais, a gente levava em consideração e levava a atenção da equipe pra gente poder discutir. A gente chegou a contratar uma pessoa pra equipe porque ela consistentemente mandava observações bastante pertinentes de tradução de uma maneira bastante educada e bastante objetiva, sempre 100% correta. Então agora ela faz parte da nossa equipe de tradução. Fazia, né? Não sou mais da Crunchyroll, mas ela passou a fazer parte da nossa equipe de tradução e foi um desempenho muito legal. A gente fala muito sobre, tipo, Noriko Shiken, JLPT, saber japonês e tal. Esquece às vezes que tão importante quanto saber japonês para você traduzir é a língua destino também, o português. Então a gente sempre procurou também integrar pessoas na equipe que soubessem falar português, escrever bem, ser fluente, ser bem expressivo, porque a gente sabe que assim, um profissional completo que é super bom de japonês e é super bom de português, é super bom de ortografia, gramática e pontuação, e é super bom de todas as outras questões que envolvem legendagem, é muito difícil de achar, ou praticamente impossível. Então a gente sempre trabalhava em montar equipes que fossem multidisciplinares e juntas conseguissem alcançar resultados muito bons, assim. Então eu sei que tem vários desafios em legendagem e essas questões de pessoas vindo com comentários sempre foi muito interessante. Eu sinto que eu faço parte ainda da equipe de One Piece, não como tradutor, mas como revisor. E é uma série, por exemplo, que é um bom exemplo de como várias questões que são abordadas, elas têm pontos de vista diferentes de acordo com o público, de acordo com a visão deles de mundo, de acordo com o entendimento deles da obra. E é sempre interessante ter esse tipo de discussão com o time. A gente, no time de One Piece, a gente sempre optou por traduzir nomes de golpes e de poderes no sentido que ainda ficasse bastante fluido de se dizer e rápido de se ler, mas ainda entendível. Então a gente não traduz hack, porque hack é uma palavra bastante complicada de traduzir, é um termo, um significado próprio no universo, mas os tipos de hack a gente traduz, os nomes dos golpes, dos personagens, a gente traduz no melhor sentido possível. E vez ou outra a gente sente que esse tipo de tradução realmente eleva o entendimento. Para uma pessoa que não sabe japonês, os nomes do Zoro podem não fazer muito sentido, mas uma vez que ele começa a ver os conceitos budistas que estão refletidos em cada um dos golpes do Zoro, talvez ele se interesse em ver um padrão e talvez se interesse em entender mais sobre toda a cultura e toda a filosofia budista, assim. Então, a gente tomou essa decisão bastante cedo na equipe, por exemplo, mas não é o suficiente, né? Porque tem gente que está acostumado com outras traduções, tem gente que está acostumado com uma tradução, digamos assim, como é que eu posso dizer? Mais conservadora. Livre? Não, conservadora mesmo, tipo, de manter os termos em japonês, assim. Eu acho que o exemplo clássico no Brasil é a dublagem de Dragon Ball Z, que manteve vários termos em japonês, mesmo que não fizesse muito sentido pra gente, como Nameku Seijin. Podia ser muito bem Namekiano, alguém do planeta Namek. E
é algo que a gente sempre enfrentava em One Piece, do tipo, por que vocês não mantiveram Gomu Gomu no e tudo mais e tal. O público, né? Assim, não dizer o público em geral, mas algumas pessoas que não conhecem essas coisas mais técnicas da tradução, da localização, né? Que tem aquela questão da diferença entre localização e dublagem, tradução, então, tem essas coisinhas. E uma que o pessoal confunde muito é colocar tradução e adaptação como se fosse a mesma coisa. E não é. Você deu um exemplo aí, mas vocês conseguem, assim, em termos mais palpáveis, explicar pro público, assim, galera, isso aqui é uma adaptação, isso aqui é uma tradução. A tradução a gente consegue entender que é uma forma mais literal. E quando você tem uma adaptação, talvez tenha que passar por uma tradução também, mas conseguir explicar isso pro público, assim, tem tradução e tem adaptação, tem coisa que a gente tem que adaptar, né? Assim, uma coisa que eu aprendi na área de games foi a localização, né, que eu uso bastante, eu tento usar bastante no meu dia a dia, inclusive, né, pra tentar conseguir fazer as pessoas utilizarem esse termo, né, que a localização você vai localizar a tradução pro local onde você está tentando trazer o conteúdo, ou seja, se eu tô trazendo conteúdo japonês pro Brasil, eu estou tentando localizar o texto japonês para o Brasil, então isso não seria uma tradução direta, seria uma forma de adaptação que nós chamamos de localização, trazer aquele conteúdo de uma forma que seja compreendido pelas pessoas que moram no Brasil, porque muitas vezes tem muitos termos, muito conteúdo que fazem total sentido num país, né? Mas daí chega pra cá, você traduz da forma literal, não faz sentido algum. Como as expressões que a gente acabou de falar alguns minutos atrás. Sim, do vento, do clima, né? E é uma coisa muito complicada, assim, porque acontece muito do japonês, do inglês, do chinês. E assim, a localização é necessária e eu particularmente considero que tradução e localização deveria, assim, ter categorias diferentes, mas infelizmente a gente não consegue fazer isso, né? Mas eu diria mais que deveria existir um revisor para a localização, porque na parte de jogos eu fazia a tradução e eu fazia a localização no jogo. O meu trabalho de localização no jogo consistia em jogar o jogo e ver se o que foi traduzido consegue se encaixar naquele universo e ser entendido por pessoas do Brasil. Então era basicamente uma revisão. Eu fazia testando o jogo, né? Então acho que é um trabalho muito importante. E como o Arara estava falando, né, para dublagem e para legenda deve ser um caos, porque você tem um tempo, né? Sim. Você tem um tempo de tela, você tem o tempo de gravação e você tem muitas informações pra colocar. E pra mim, que é no mangá, às vezes eu fico assim, querendo me jogar do precipício, porque às vezes o balão é 2 letras e no português ficou tipo uma frase de 5 palavras. Eu falo, gente, como é que eu vou colocar isso aqui? Socorro, sabe? Tem 2 grandes diferenças, na minha opinião, entre traduzir um texto e você traduzir uma legenda, tá? A primeira, como a Yukina bem mencionou, a questão do tempo, porque é como se você estivesse lendo um mangá onde as pessoas viram a página pra você. O que significa que você não pode simplesmente traduzir da forma ideal ou da melhor forma possível, da forma mais completa possível, tem que ser de uma forma que a pessoa consiga ler também. E o que é considerado conseguir ler, essa própria definição desse termo já é uma questão, digamos assim, de localização, porque para públicos diferentes você vai tomar definições diferentes, tá? Para quem tá trabalhando, por exemplo, com conteúdo Crunchyroll de anime, que é voltado para um público mais jovem e que é mais ágil para leitura, a gente considera ali que alguma coisa entre 18 a 20 caracteres por segundo é mais ou menos que o limite do que uma pessoa consegue ler tranquilamente, tá? Mas se você for fazer um filme para público geral, crianças de 6 anos, idosos de 80 anos e tudo mais, você quer baixar esse limite também, o que significa que você vai ter que baixar ainda mais o número de caracteres e a quantidade de informação que você pode passar por vez. Quando você tá também levando em consideração, por exemplo, que a legenda, você não vai ter controle total sobre como ela vai ser exibida, né? Então, na Crunchyroll, por exemplo, as legendas têm um formato e um tamanho e uma posição que os próprios localizadores definem, então a gente tem um padrão, mas a gente consegue colocar placas e colocar informações na tela, assim, à medida que a gente sentir que seja necessário. Eu era um cara chato, né, Yuri? Porque eu e o Vups aqui,
tem um anime que você, não sei se você participou de alguma maneira, mas que eu e o Vulco conseguimos gostar muito, que é o World Trigger. Nossa, o World Trigger. E ele tem muita informação, cara. Tipo assim, tendo diálogo, mas aparece um quadro do próprio anime assim, ó. Esse cara aqui, a função dele é tal, ele tem tantos anos, ele faz tal coisa. E aí, no começo, eu lembro que tinha uns balãozinhos. E aí, de uma certa parte em diante, não tinha mais. Eu falei assim, pô, Yuri, coloca um balãozinho aqui, velho. Não faz falta, cara. Eu acho que um exemplo mais recente que tá me afetando pessoalmente no nível que me irrita um pouquinho, bem pouquinho, mas me irrita um pouquinho, é Dungeon Mesh, ou Delicious in Dungeons, na Netflix, que é um dos raros animes que eu estou assistindo pela Netflix, que geralmente o que eles trazem não me atrai muito. Mas é uma série onde pessoas entram numa masmorra e matam bichos e fazem pratos de comida com eles. E sempre que eles terminam o prato, aparece uma tela ali mostrando o prato e o nome deles. Só que do jeito como a Netflix trabalha, que eles têm uma legenda que é flexível e você pode alterar o tamanho e você pode alterar a cor dela e tudo mais, isso significa que duas coisas, né? Primeiro, você não consegue colocar muita coisa ao mesmo tempo na tela, porque senão pode, dependendo da configuração, pode ficar uma coisa ruim. Então eles têm restrições bastante específicas de quanto texto você pode ter na tela ao mesmo tempo e qual é a posição dos textos e tudo mais, mas adicionalmente isso também significa que muitas vezes eles estão falando em cima dessa cena, uma reação engraçada ou alguém comemorando que terminou o prato, e aí obviamente eles vão priorizar o diálogo ao invés das telas, o que significa que assim, eu até consigo ler o nome, só que não rápido o suficiente, eu teria que pausar. Isso me irrita um pouco, porque tipo, sei lá, eu até consigo ler, mas e minha esposa que não sabe japonês, sabe, que tá assistindo comigo, ou meu filho que tá assistindo dublado, assim, eles não falam o nome no dublagem. É complicado. Eu acho que a Crunchyroll faz, posso estar equivocado, mas eu acho que eles fazem, que é aquelas cenas que, por exemplo, tem um personagem conversando em primeiro plano e tem outra dupla de personagens conversando em segundo plano. E aí, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas na Crunchyroll aparece o diálogo embaixo e o diálogo de segundo plano em cima. Isso. E aí, se você for ligeiro, você consegue pegar, tipo assim, tá, isso aqui é o de segundo plano, isso aqui é o primeiro plano, você vai acompanhando. Então, na Netflix, eles não costumam fazer isso. Eles vão traduzir o que tá no primeiro plano, porque eles entendem que é importante pra narrativa ali, mas aquilo no segundo plano, às vezes, tá uma piada, tá um trocadilho ali, que complementa e faz parte, às vezes, da construção do personagem ou de uma reafirmação de um personagem. Então, por exemplo, tu perde. A gente sempre mantém, ou pelo menos a gente orienta a manter o diálogo principal embaixo, porque as pessoas vão estar naturalmente treinadas a mover a visão delas pra baixo, quando elas vão ler a legenda. Mas isso também significa que uma grande vantagem de você ter essas duas faixas de texto, uma embaixo e uma em cima, é que uma não fica atropelando a outra. E quando você só tem a parte de baixo, isso significa que se tem uma pessoa falando e tem uma TV no fundo comentando alguma coisa, enquanto tiver um espaço entre falas dos dois personagens no primeiro plano, a TV vai entrar no fundo, e aí até o seu cérebro processar que não é nenhum dos personagens falando, mas sim a TV, isso quebra um pouco do seu fluxo. E tem tantas questões minúsculas em legendagem sobre como manter o fluxo da pessoa da maneira mais suave possível, que eu poderia ter um podcast inteiro só sobre isso, sabe? Mas esse realmente, assim, é a primeira questão que eu tinha falado da Yukina sobre legendagem, né? Que você tem tempo e você tem que ler rápido. E o segundo ponto que eu acho que é bastante importante é que a legendagem é um dos poucos casos de adaptação, localização, onde você ouve o original junto. Então, quando você vai ler um livro, a menos que você compre uma edição super chique que tem, tipo, o original e a tradução pra você fazer uma leitura comparativa, geralmente você vai ler só a tradução. Então, se alguma liberdade foi tomada por qualquer motivo que seja, você não vai perceber imediatamente. Sim. Se numa tradução de mangá, por exemplo, você tiver um caso, como a Yukina falou, que tem um balão pequeno e tem uma frase grande lá, e você tem um balão a seguir que tem uma frase grande que na tradução é pequena, nada impede você de trocar a ordem deles, ou de você cortar a frase de um jeito que faz sentido em português, mas que não é a tradução direta ali. Agora, em legendagem, é mais complicado você fazer isso, porque se uma pessoa tá ouvindo Goku e ela não lê a legenda Goku, ela vai ter uma quebra desse fluxo e ela vai se sentir contrariada. Isso, assim, a pessoa não precisa nem saber japonês. Só o fato de, tipo, ter um nani na tela e ele não tá falando alguma coisa que soe como que a pessoa entende como uma tradução válida de nani já quebra esse fluxo e já deixa ela irritada. Sei. E o propósito final
de uma legenda é basicamente ser invisível, porque a legenda não é a estrela do jogo. A estrela do jogo é o próprio anime, e a ideia da legenda é que você leia pra você entender o que tá sendo dito e você desvia a atenção o mais rápido possível. Ela tem que ser invisível, incolor, inodora, que nem água, assim. Então esses são os dois grandes desafios comparados com o mangá, na minha opinião. É verdade, né? Até porque no mangá você trabalha mais com o sentido da visão, né? De você ter ali, você ter uma leitura. Já nos animes é completamente diferente, né? Não completamente diferente, mas você acaba usando mais dos seus outros sentidos porque você também usa o ouvido, né? A audição. E você tem que prestar atenção em uma legenda pra depois ter que identificar o que tá acontecendo na cena, às vezes pode ser um processo muito rápido, né? Porque nosso cérebro consegue processar. Mas, como você disse, o tempo que a legenda vai ficar em alguns segundos, né? Em alguns segundos, ele faz diferença, né? Ele precisa ser bem trabalhado isso para que a legenda não seja totalmente o foco da cena e não acabe roubando a sua atenção, né? Porque você tem que também identificar o que tá acontecendo ali na cena, né? O que os personagens estão fazendo, como que a cena está rolando. Então, às vezes também, eu até queria complementar com a outra pergunta, é que se a faixa etária, ele é muito por causa disso que é influenciada, né? Por exemplo, se você, como você disse, se são obras que são trabalhadas mais para um público infantil, você precisa ter mais cuidado nessa legenda para você não colocar textos muito extensos, textos muito complicados, e às vezes por isso que vem com aquela faixa etária, ó. É importante que pessoas de acima de tal idade assistam essa obra e às vezes é bom que pessoas com idade menor que a dessa não acabem entrando muito nesse tipo de obra, porque pode ser que tenham esse tipo de problemas. Eu acho que é menos uma questão de classificação etária, porque isso aí geralmente toca nos temas, né, que são tocados, então nada impediria uma criança de 8 anos assistir um filme super complicado, onde ela não vai entender. É uma prerrogativa dela, né, mas o problema é ela tocar em temas como drogas ou sexo Sim. sem ter a maturidade necessária, né? É. Mas eu acho que é mais uma questão mais realmente do que a Yukina falou, de localização. Você não tá só traduzindo um texto no ar, no vácuo, né, no éter. Você tá traduzindo para um público. E aí você tem que levar em consideração o que esse público acha. Então, se você tá traduzindo uma legenda de anime para um público que potencialmente já está acostumado com o anime, e você quiser colocar um termo de anime como Isekai, por exemplo, né? Gosto. Se você tá traduzindo um anime de Isekai e você coloca a palavra, tipo, a protagonista faz piada consigo mesma me dizendo, nossa, eu fui transportada para um Isekai. Você pode manter Isekai, não precisa traduzir necessariamente como um mundo paralelo, se você acreditar que esse termo vai ser uma piada mais engraçada, tá? Agora, se você tá escrevendo um artigo pra Folha de São Paulo sobre por que Shield Hero faz sucesso, você até pode mencionar Isekai, mas você tem que imediatamente explicar o que diabo significa esse termo, ou você simplesmente não menciona esse termo at all, assim. Não é um termo difundido na língua portuguesa, né? O Isekai. Exato. A gente entende porque a gente consome dessa cultura, dessas obras que vem dessa cultura, né? Por exemplo, a minha avó, que não entende japonês, que mora aí no Brasil, né? Ela vai pegar esse artigo da Folha de São Paulo e vai ler lá, Isekai. Ela vai falar, o que é Isekai? Exato. Tem duas forças sempre em conflito quando tem um trabalho de localização. Elas são as forças de domesticação e estrangeirização, tá? Então o quão próximo você mantém o texto ou o conteúdo da língua original e das intenções e das nuances e do fraseamento do autor original, que seria a força do estrangeirismo, da estrangeirização, e o quanto que você traz isso mais próximo da realidade das pessoas que vão ler o seu texto, que seria a questão de domesticação. E saber caminhar entre essas duas linhas e saber quando que você vai para um lado ou para o outro é algo que vira e mexe, a gente vê muitas discussões sobre os extremos desses dois casos. Um extremo seria, sei lá, uma tradução de fansub que é super purista e que mantém Itadakimasu em japonês na legenda, seria um caso extremo de estrangeirização ou alguma coisa assim. E um caso extremo de domesticação seria as traduções da Nintendo do Treehouse, que elas substituem completamente o texto para fazer um texto que eles acreditem que tem mais a ver com o público americano, que tem mais a ver com o tema da série, ou que tenha, ou mesmo mais próximo de como um americano escreveria aquele jogo, né? Então você tem essas duas forças e saber caminhar entre elas é um desafio, na minha opinião, também. É um desafio muito complicado, eu vou ser bem sincera também, nesses anos todos, assim, de trabalhar com língua japonesa, trabalhar com o público brasileiro e os japoneses, essa é uma discussão terrível. Eu já dei aula em escolinha também, tive muito contato com a Fundação Japão por conta da escolinha, né, e eu, desde pequenininha também, eu sempre participei muito das associações nipo-brasileiras, né, então a gente sempre ficava muito em dúvida com essa questão de manter termos,
termos. Um termo, assim, muito comum que a gente sempre engasgava era, por exemplo, Undokai, que é o festival, né, que a gente fazia na escola. Matsuri todo mundo usa também aqui no Brasil, mas Matsuri não passa de festival, né? Então, era até que ponto a gente vai usar as palavras em japonês para chamar atenção dizendo que é algo relacionado ao japonês, ou a gente deve traduzir, porque se a gente colocar o nome do festival em japonês, ninguém vai entender nada, sabe? Então, é uma discussão muito complicada. É engraçado que tem um evento aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se em outros, acho que tem em outros estados também, que chama Rio Matsuri. Festival do Rio. É engraçado esse termo Matsuri, porque ele me lembrou também de que, mesmo se você mantém o termo do texto original no texto localizado, isso não significa que o termo vai ter o mesmo significado. O Matsuri no Japão é qualquer festival, e aqui é especificamente um festival japonês. Anime no Japão é qualquer desenho animado, então Tom e Jerry é anime pra eles. Aqui, pra gente, especificamente, no ocidente, especificamente animação japonesa. Tokusatsu no Japão é qualquer filme com efeitos especiais, então... O Power Ranger também entra, né, como Tokusatsu. Power Ranger entra, Star Wars entra como Tokusatsu pra eles, porque tem um monte de efeitos práticos, um monte de maquetes, os primeiros pelo menos, né? Sim. Entra como efeitos especiais pra eles, mas pra gente, Tokusatsu é série de efeito especial japonesa, né? Então, todas essas questões, assim, também tem que levar em consideração de que mesmo um mesmo termo não vai ter o mesmo significado em duas línguas, né? É sempre muito importante você pensar não só no que você tá escrevendo, mas no que a pessoa tá lendo, no caso. Eu fico curioso porque vocês citaram a questão da localização. Eu fico lembrando que hoje em dia já houve esse movimento, mas agora tá um pouco mais comum, tanto em animes como em mangás, light novels, enfim, você traduzir, né, você localizar, entenda como for mais específico, os nomes, os títulos, né? Então, por exemplo, hoje em dia você vê ali Namorado de Aluguel, vem Namorado de Aluguel, não vem Kanojo Karatimasu. Tem alguns casos que eu acho meio bizarro, assim, eu não lembro agora de cabeça nenhum caso em português pra mim poder fazer uma referência mais prática, mas, por exemplo, você tem no inglês, você tem no japonês o Bukudaki Naimachi, e você tem no inglês que é Erased. E aí, quando eu fui pesquisar na época o que significava Bukudaki Naimachi, não significava Erased. Erased pra mim é apagar. Não significa. Erased é apagado e Bukudaki Naimachi é a cidade onde só eu não existo. Ou onde só eu não estou. Aí tem algumas coisas a ser levado em consideração. A primeira é, quando uma distribuidora decide o título internacional da obra, que geralmente é em inglês, porque inglês é a língua franca do mundo hoje em dia, ela não vai só escolher a tradução da série, ela vai escolher um título que seja apelativo, a nível de marketing mesmo, né? Então ela tem uma certa liberdade em como ela vai decidir isso. Às vezes é uma tradução literal, nem sempre é, né? Kanojo Karishimasu poderia ser Estou alugando uma namorada, que é uma tradução mais literal, mas eles colocaram Rent a Girlfriend porque é uma tradução mais chamativa, e Namorado de Aluguel da mesma forma, né? Sim, e é uma forma também de, eu acho que encaixar, dependendo pro mangá, a gente tem isso, né? A gente tem que pensar de uma forma que encaixe na capa. Isso. Uma coisa que eu posso dizer sobre a Crunchyroll é que a gente sempre teve vontade de traduzir títulos. Quem acompanha a Crunchyroll desde a estreia dela lembra que a gente começou traduzindo os títulos das séries em algum nível, não todos talvez, mas a maioria. E na época a gente tava marketeando o serviço, obviamente, pros otakus mais hardcore. A gente teve muito pushback, a gente teve muita, como é que eu posso dizer? Muita rejeição, assim, do público que a gente tava atingindo na época, que era, obviamente, os mais interessados. A gente tava começando do zero aqui. Então a gente teve era uma época também que, assim, streaming em geral não era tão popular no Brasil, então Netflix mal tinha estreado, não tinha outras plataformas, né? Então a gente decidiu, não, vamos agradar o público e fazer o que eles querem nesse momento, e depois a gente pensa nisso. Mas a gente sempre teve vontade de traduzir, e o motivo pelo qual a gente não traduzia para o português, principalmente, não era uma questão filosófica de tradução, mas era mais uma questão realmente de manpower, uma questão de mão de obra, porque traduzir um título de anime significa que você tem que desenhar um logo específico para o anime, significa que você tem que aprovar todos os materiais com o
logo nacional também. Faz sentido. Significa que todos os materiais que você vai produzir para qualquer campanha global precisa ter o trabalho em dobro. E se você faz isso para português, espanhol, francês, em alemão, outras línguas vão querer. E aí o trabalho de fazer uma campanha que era um designer fazendo para uma língua, rapidamente se torna um trabalho para 7 designers fazendo para 7 línguas diferentes ao mesmo tempo. Então, à medida que a gente foi crescendo em importância, que a gente foi crescendo em número de assinantes, que a gente foi crescendo em número de visitas e de visualizações, e o Brasil foi se tornando mais relevante pro bottom line da Crunchyroll, e Latam também em geral, Europa também em um certo nível, a gente começou a conseguir justificar, né, o uso de logos nacionais, e foi mais ou menos quando a gente começou realmente a traduzir os títulos e tudo mais pro português. Mas assim, é mais uma questão de dinheiro do que uma questão de filosofia. Se a gente pudesse, a gente traduzia basicamente tudo mesmo. Também tem questão da localização, se eu estou falando uma bobagem, mas, por exemplo, Black Clover. Black Clover seria o... Trevo Negro. Sou errado ou eu tô sendo saudosista? Você está sendo um pouco saudosista porque tem um efeito psicológico quando você lê uma palavra estrangeira que você não percebe às vezes que a palavra estrangeira é cafona porque tá numa língua que não é a sua nativa. Uhum. Mas que se você fosse nativo da língua, você ia perceber, é meio cafona também, tá? Por exemplo, o caso típico é quando a gente pega um título enorme de light novel e a gente traduz pra um título enorme em português e o pessoal fala, que título bosta. Acontece bastante. Pra um japonês, o título original também é meio bosta. Então, assim, do que você tá falando, sabe? No Brasil, como que tá Konosuba? Konosuba tá com o título da distribuição internacional, que é Konosuba, e aí o resto é God's Blessing on this Beautiful World, alguma coisa assim. Então, eles usaram uma maneira muito inteligente de eles criarem um título que é fácil de você memorizar, que é as 4 primeiras sílabas do título original, e aí eles botam a tradução do título original depois como um subtítulo, e aí tudo se resolve. Tem várias séries que fazem isso, não sei. Legal. Tem uns casos, por exemplo, que nem eu falei do Erased, né, Boku da Gai Naimachi, mas tem o Damachi, né, que é a Dungeon NDA e aí vai embora o nome. Isso. E tem um nome alternativo que um amigo meu falou assim, tô assistindo um anime, ele falou Família Myth. Eu falei, Família Myth? Eu falei, que porcaria de nome, que anime é esse que esse cara tá falando? Aí ele começou a me falar sobre o anime, e eu falei assim, cara, isso parece Damachi. Aí eu fui pesquisar no Google, Damachi. Acho que a 4ª temporada da série se chama Família Myth. E aí, de repente, ele achou que a série inteira se chamava. Na época, quando eu tive essa conversa, acho que o Damachi tinha uma temporada, acho que tá saindo oratória na época, sei lá. Gente. Mas eu tenho a impressão de que Família Myth é um dos títulos, uma das sagas. Eu não conheço muito o Damachi, pra ser honesto. Eu também não conheço muito Damachi. Mas isso aqui, ó, tô até checando aqui. Isso é coisa do Lucas. Lucas que ama Isekai. Damachi não é Isekai, ô idiota. O primeiro anime, ele era Dungeon Ideai Motomero no Amachigate no Iru Darouka, Família Myth. Pelo amor de Deus. Aí depois teve a 2ª temporada, que foi o Damachi Gaiden Sword Oratório. Aí voltou pra série original, que era Família Myth 2, Família Myth 3. Aí Arrow of the Orion, que foi o filme mais recente. Então a série original, ela se chama Família Myth, e a Sword Oratória os outros nomes, eles são subsagas, eu não sei, alguma coisa assim. Pra você ver, o nome do anime é Dungeon Ideai Wamateru, bababá. E aí tem um nome traduzido que é Is It Wrong? Try to Pick Girls in the Dungeon lá. Isso. Que na Netflix tá assim. Só que o subtítulo do japonês é Família Myth. Então, tipo assim, você tem um nome japonês, você tem um nome em inglês e você talvez tenha um nome assim encurtado, tipo Família Myth. A light novel original era só Dungeon Ideai Motomero no Amachigate Iru Darouka. E aí, quando eles adaptaram pra anime, eles adicionaram esse subtítulo nesse nome gigantesco. Cara, a gente fica muito pesado falar um nome gigantesco. Mas eu não acho que é nem por isso. Eu acho que é só pra... Eu acho que eles já tinham planos de fazer o Família Myth e o Sword Oratória, então eles decidiram, vamos colocar esse nome pra diferenciar e não confundir as pessoas, entendeu? Tem muito caso disso com doramas, né, que tem muito na Netflix, né, dramas coreanos também, que eles estão sendo adaptados, os títulos estão quase todos sendo adaptados, sendo traduzidos, porque fica às vezes mais fácil pro público. Mais fácil pro público falar, né, o título. Isso.
Porque, querendo ou não, os fonemas do japonês, eles são bastante próximos do português. Se você der uma frase em japonês para um brasileiro aleatório que não sabe japonês e pedir para ele ler, ele não vai ler perfeito, mas ele vai ler mais ou menos parecido com como o japonês leria em algum nível. Vocês podem até dizer, mas se fosse, por exemplo, coreano, não é a mesma... Não, coreano é difícil. Entendeu? Chinês é mais difícil ainda. Inglês, chinês, exato. Então, assim, perto do Brasil, o japonês é até bem próximo. Sim, a fonética coreana é muito difícil, é muito diferente. Eu não diria difícil, eu diria bem diferente mesmo. É diferente. E o chinês ainda, aparentemente, pelo que eu converso com meus amigos chineses, a mesma palavra, com a tonalidade diferente que você dá, muda a palavra, entendeu? Então, tipo assim, é muito complicado de eu se falar chinês. Eu acho que, assim, essa sacada do coreano, dos doramas chineses coreanos terem traduzido o título, né, localizado para português, eu acho que foi muito bom, porque, assim, é muito difícil pra gente conseguir falar o título. Eu também achei. Eu não sei se vocês conhecem um poema famoso chinês que é sobre o poeta comedor de leões no Covil de Pedra. Eu conheço. É um poema famoso porque ele é um poema enorme que ele só tem uma sílaba que é shi. Então a palavra shi lida em várias tonalidades diferentes, com 94 vezes, e faz um poema inteiro. É bem interessante. É o poema do xixi. É um pesadelo. Um pesadelo, né? Porque é literalmente uma letra, uma palavra, e você tem que falar de formas diferentes, né? É tipo manga, mangá, manga, manga, mangá, mangá. Só que 20 vezes pior. Modo hardcore. Entendi. A gente comentou muito sobre títulos, né? De adaptação, tradução de títulos, mas e sobre o conteúdo? Quando vocês pegam o conteúdo pra traduzir, né? Pra adaptar, em caso de obras orientais, vocês recebem ele da língua materna, né? Seja do japonês, do chinês, do coreano, ou vocês pegam em mãos, né? Já traduzido, adaptado de uma língua ocidental, como o inglês, por exemplo. Assim, pra mim, no mangá, eu recebo no original mesmo, né? Porque eu sinto que traduzir, não só eu, né? Mas as editoras, né? Eu acredito que todas, elas sentiram que traduzir do inglês pro livro, né? A gente acaba perdendo muita informação no meio do caminho. Faz sentido. Que a gente poderia adaptar, assim, o inglês adaptou de uma forma porque nos Estados Unidos aquela frase não fazia muito sentido pra lá, daí eles adaptaram de uma forma que seja entendível para os americanos, né? Daí quando isso vem pra cá, a gente precisa adaptar a adaptação. Então, às vezes a gente acaba perdendo o conteúdo principal, assim, né? Que é o original, lá no japonês. Então, eu recebo os mangás em japonês e faço tradução direta do japonês. Perfeito. Teve uma vez só que eu tive, foi um caso muito específico, de uma coisa muito específica que eu recebi em inglês, porque não recebemos em chinês. Daí não tinha como. Entendi. Mas foi muito específico. No caso da Crunchyroll, todo mundo recebe material na língua materna. Então, geralmente é japonês, mas ultimamente eles têm colocado conteúdo em chinês também na plataforma. Eles recebem na língua materna. Isso é padrão da indústria também, que eles tentam dar algum tipo de registro escrito, que geralmente, no caso de anime, vem na forma de o que eles chamam de roteiro, né? Então é o roteiro de dublagem. Se for uma empresa mais moderna, é um PDFzão. Você pode copiar a palavra, copiar e colar. 90% das empresas vai ser um PDF escaneado. Sim. De algum estagiário que pegou o último roteiro de dublagem que alguém usou com um monte de anotação do diretor e ficou ali 1 hora na copiadora, virando página por página para escanear um roteiro de 100 e tantas páginas para divulgar pelo mundo, tá? Se você vai para obras mais antigas ainda, ou que não tem um material muito bom, por exemplo, eu recentemente trabalhei numa série que era de 1900 e... tipo da época do Mazinger, assim, acho que é 73 a série, tá? Nossa, hein? Tinha 50 anos a série, mais ou menos. E naquela época não tinha roteiro de dublagem, não tinha nem o pipeline como a gente conhece hoje. Então o que eles deram pra gente foram os storyboards com as frases que o cara do storyboard, ele tava sugerindo que fossem ser ditas. Agora, se os dubladores iam realmente ler aquilo, ou se eles iam adaptar na hora de dublagem, ou se o diretor ia adaptar no meu processo, enfim, tinha várias pessoas que podiam interferir nesse processo, então aquilo ali era mais um guia pra você entender o que estava acontecendo do que realmente o que estava sendo dito. Mas geralmente tem algum tipo de registro escrito assim. E no caso da Crunchyroll, a gente sempre teve uma vantagem que todos os times, eles eram bastante unidos. Então, obviamente todo mundo traduzia do japonês, sempre que possível. Mas, se tivesse alguma emergência, e esse é um ponto também, né? Tipo, os prazos de legendagem de simulcast, eles não são muito agradáveis, assim.
É isso que eu ia perguntar também. Toda vez que vocês ouvirem um caso de algum anime que tá fazendo um recap essa semana, um anime que não vai conseguir exibir o episódio essa semana, é porque eles não conseguiram entregar a tempo. Aí você pensa assim, se eles não conseguiram entregar a tempo nesta semana, é porque na semana anterior eles entregaram com 1 dia de antecedência, e na semana anterior eles entregaram com 2 dias de antecedência, e aí a produção foi derretendo até chegar num ponto insustentável. Então, qualquer série que tenha esses casos, vocês podem ter certeza que tinha um monte de tradutor chorando em casa, acordando de madrugada, pegando material em horários bizarros. Eu com jogos. E gente substituindo uns aos outros, acontece às vezes. Então, o tradutor, às vezes o meu tradutor, ele tá, sei lá, com o filho numa emergência hospitalar. Vou esperar ele voltar pra ele traduzir e aí as pessoas vão ficar sem One Piece essa semana? Não, a gente dá um jeito. E aí a gente dá um jeito do jeito que seja. O cara vem depois, corrige o que for necessário, dá uma revisão, garante ali que o trabalho tá sendo feito, a gente vê, se arranja, mas assim, os prazos, eles são às vezes muito curtos, né? Então é algo pra ser considerado também. E a gente muitas vezes ajudava outros times também, porque legendagem também tem um ponto do timing, né, que é a temporização das falas. E timing é um negócio que, querendo ou não, é o mesmo para todas as línguas. Você pode até querer separar, às vezes, a frase de um jeito diferente ou outro, mas é basicamente o mesmo. Então a gente usava o timing do inglês sempre que chegava com antecedência. Se a gente via que a produção estava muito acelerada e precisava de mais aceleração, a gente colocava alguém para fazer o nosso próprio, mesmo que tenha trabalho redundante, tenha pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, acabava sendo melhor pro fluxo do time todo, porque no fundo a gente quer entregar a tradução em tempo hábil, com uma qualidade legal, e às vezes isso significa gastar dinheiro que não deveria ser gasto se tudo estivesse correndo bem, né? A gente já conversou uma vez que eu ficava sempre na dúvida assim, cara, pode traduzir isso aqui, pode não traduzir isso aqui, que é a famosa, vamos abrir aqui, famosa, né? Tipo, uma cartilha de termos que você pode usar. Ah, isso aqui você pode mexer, isso aqui não pode mexer. Como é isso em anime e mangá? Porque me fica muito na dúvida, você falou que vocês têm pouco tempo, né? Pô, a gente recebe o negócio às vezes um dia, às vezes horas pra chegar a ser lançado, né? Ir para o ar. Então, como você olha e fala assim, cara, esse poder aqui eu posso traduzir. Esse poder aqui eu não posso traduzir. Porque tem poder que realmente faz sentido você traduzir, tem poder que eu vejo que é realmente literal. Então, como que é essa questão? Como você sabe que algo pode ser traduzido ou que algo não, isso aqui tem que ser literal? Pro mangá, isso costuma ser um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente não tem esse tempo absurdo, né? De tem que ser pra ontem. Então, a gente entra numa discussão. Tem muita questão da licenciadora, né? Que disponibiliza os mangás pra gente. Então, tem muitas coisas que a gente tem que pedir autorização, né? No caso, pro Japão. E tem coisas que às vezes a gente acaba não traduzindo por opção, por exemplo, do autor que não quer que traduza, por exemplo. Mas tem coisas que a gente tem a liberdade de poder traduzir, então traduzimos. E tem coisas que são inviáveis de traduzir. Vou dar um exemplo aqui, só vou dar um background aqui, porque vai ficar esquisito eu jogar isso no ar. Eu tenho uma empresa de tradução e eu, junto com meu irmão, prestamos serviços para New Pop, né? E o meu irmão, ele foi responsável pela tradução de Mushishi, que tá saindo pela New Pop atualmente. E no Mushishi, a história é basicamente de um rapaz que viaja pelo mundo, né? E ele vai vendo criaturas, que são os Mushis, que na tradução literal é insetos, que são criaturas de outro mundo, e essas criaturas podem ser maléficas ou benéficas para os humanos. Então, esse cara, o Mushishi, que é a pessoa que estuda, ajuda as pessoas com os Mushis, ele viaja, né, pelo mundo, ajudando as pessoas, estudando, fazendo pesquisas. O meu irmão traduziu o Mushishi e eu fiz a revisão da localização para ele, antes de mandar pra New Pop, né? E nesse mangá, ele tem muitos nomes dessas criaturas chamadas de Mushi. E são muitos nomes mesmo. E nomes que às vezes são 2 letras e que os significados significam uma frase inteira, assim, de 5 palavras, literalmente. Então, o que nós optamos por fazer nesse caso, que seria muito inviável toda santa vez você colocar aquela palavra gigante ou você colocar aquela frase inteira para se referir àquilo, nós mantivemos o nome original, que agora de cabeça eu não me lembro, né, porque é muito bicho, mas assim, mantivemos o nome original. Na primeira vez que ele aparece é o nome original, vírgula, o significado dele. Ótimo. Até porque assim, cada capítulo conta a história de um Mushi específico, então ele não vai aparecer mais vezes, dificilmente. Quando ele aparece em outro volume, nós fazemos o mesmo processo, o nome curto e o significado, pra gente conseguir manter, na verdade, essa harmonia dentro dos balões
que é uma coisa que a gente luta muito no mangá, que é uma coisa que eu sofri muito quando eu vim da tradução de documentação, porque a documentação são folhas, né? Independente de quanto o texto fique grande no português, a gente pode só aumentar a página pra baixo. Mas no mangá não tem muito como fazer, sabe? Às vezes a gente tem que adaptar de uma forma que caiba. Caiba no balãozinho. Eu acho que esse do Mushishi, ele tem um outro ponto que é bastante interessante. Vocês mantiveram o Mushi na tradução? Olha, eu vou ser bem sincera, eu não lembro qual foi pra versão final. Tá. Mas o Mushi, acredito que tenha ido sim. Tá. Porque tem essa questão também que não existe necessariamente uma resposta certa, tá? Existem várias maneiras de você localizar. Então você pode colocar o Mushi, que aí você coloca uma palavra que é estrangeira pro leitor, mas que o contexto da obra vai atribuir um significado para essa palavra e ela vai deixar de ser estrangeira ao final da leitura, que é a mesma coisa, por exemplo, de um Bankai, né? Se você for ler Bleach, Shikai e Bankai são as transformações ali das pessoas, né? Uhum. E, obviamente, para quem não sabe japonês, não significa nada, mas o contexto da obra atribui um significado, tá? Mas você também poderia traduzir como inseto. E aí, nesse caso, o que você pode fazer para evitar de confundir com insetos normais é colocar um inseto com letra maiúscula, que é muito mais fácil de fazer isso na legenda do que no mangá, porque no mangá eles usam tudo em caps lock. Sim. É algo para ser considerado se for um texto ou se for uma legenda, né? Ou botar em negrito também, às vezes pode ajudar, né? Pode usar negrito ou algum outro tipo de artifício tipográfico de mangá. Pra destacar. Exato. Porque aí você tá falando assim, ok, isso daqui é como eles chamam no Japão. No Japão eles literalmente chamam de inseto, usam o kanji de inseto e tudo mais, mas não é um inseto, é um outro tipo de inseto específico aqui da obra. E aí, quando você coloca em letra maiúscula ou você destaca de uma certa maneira, você ajuda a criar essa diferenciação e a atribuir esse significado sem manter esse conflito, né, esse atrito ali entre as duas palavras originais. É um exemplo interessantíssimo, assim, de coisas que você vai enfrentando quando você tá localizando, né. No caso de legenda, geralmente o que acontece tem três coisas interessantes pra falar. Primeiro a maioria dos localizadores, eles têm uma naming list, ou seja, uma lista de termos, e às vezes eles falam, utilize esses termos dessa maneira, às vezes eles falam, traduzam e mandem de volta pra gente avaliar, e às vezes eles falam, traduzam e mandem pra gente de volta pra gente ter um registro, tá? Essas naming lists a gente mantém até porque é bastante útil pro time de dublagem. A partir do momento que o time de dublagem for entrar na localização também, eles já vão ter uma base das coisas que vão acontecer no futuro, e eles podem tomar suas próprias decisões de localização também, mas pelo menos a gente consegue fazer essa transferência de informação para eles. Cada licenciante, como a Yukina falou, vai assumir uma certa maneira. Eu lembro bem de uma licenciante, que eu não vou citar o nome, de uma série que foi relativamente popular, e que eles chegaram e falaram assim, essa série é baseada em um jogo. Estes aqui são todos os termos do jogo inteiro, e você tem que não apenas traduzir cada um deles, mas dar uma justificativa de por que você utilizou essa localização em japonês, porque a gente vai ler e avaliar cada uma das 1000 linhas do naming list. Nossa. E te responder. Foi um processo que, assim, eu te juro, levou uns 3 meses de back and forth semanal, assim. Nossa, deu uma eternidade. Isso aconteceu comigo também. Isso aconteceu comigo. E isso vezes 7, porque foi cada uma das línguas que traduziu aquela série, teve que fazer sua própria naming list, suas próprias justificativas e fazer suas próprias correções, e teve um papangu ali no Japão. Tava lendo cada uma dessas listas, eu acho que o trabalho dele era só garantir a coesão disso tudo, porque eu não sei. Talvez eles queiram no futuro utilizar essa naming list para localizar os próprios jogos que hoje em dia não tá localizado em outras línguas. Talvez no futuro, não sei, eles queiram mandar isso para outras equipes, mas eu sei que foi um trabalho bem específico. A maioria é mais tranquila. E uma última coisa que eu queria comentar é sobre música, porque Nossa, música. Isso é um tema que muita gente fala, pô, por que vocês não traduziram a letra da música? No Japão tem uma organização chamada JASRAC, que é a organização das gravadoras japonesas, e a JASRAC, ela é muito peculiar em comparação com, sei lá, a versão brasileira dela, porque ela força os direitos autorais das letras. Então, até pouco tempo atrás, era raro você encontrar sites japoneses de lyrics, porque a JASRAC derrubava. E se você reparar hoje em dia, dependendo do mangá, se tiver menção a uma letra de música e, sei lá, capítulos finais gigantes, os caras estão sendo abduzidos pelos aliens cantando We Are, assim, alguma coisa assim. Você é o escolhido!
Você é o escolhido. Esse é o toque do WhatsApp? É porque é a chamada do meu WhatsApp. Foi mal, gente. Perdão. Você é o escolhido? Isso é algum tipo de coaching, assim? Você ouve essas coisas pra se sentir mais forte ou o quê? Me erra, Yuri. É alguma coisa do Botafogo. Coisa do Botafogo, tá? Pra gente conseguir traduzir letra de música, a gente tem que ter autorização da gravadora. E muitas vezes a gravadora não é a licenciante. Então a gente tem que mandar uma mensagem pra licenciante, pra ela mandar pra gravadora, pra gente conseguir autorização. E dependendo da série, a gente só vai conseguir autorização pra traduzir a música quando já é tarde demais, assim. Quando a série já tá acabando, sei lá. Uma exceção bem clara é a Toei. Todas as músicas de One Piece ou de Dragon Ball Super que a gente teve acesso, a gente traduziu, porque a Toei detém os direitos das músicas que ela grava pra própria série também. Isso facilita. Então tem toda essa questão. Entendi. No fim das contas, a gente tá provendo um serviço pra uma empresa japonesa, então a gente tem que agradar eles no que eles precisarem, e é isso aí. É uma coisa que, assim, é muito difícil, assim, pro público nosso entender às vezes, porque eles não sabem qual é o processo que tá por trás, né? Mas tem muita coisa que a gente tem que pedir autorização, demora pra vir a resposta, e às vezes foi literalmente tarde demais, né? Então não teve o que fazer. E vocês têm prazo, né, pra entregar o conteúdo. Temos prazo para entregar o conteúdo, muitas vezes a gente acaba atrasando o conteúdo por conta da licenciante, que não teve retorno, essas coisas, e é frustrante, eu entendo que é muito frustrante você não conseguir receber o conteúdo que você espera por tanto tempo, né? Mas assim, a gente também não pode atropelar, né, os processos, porque cada erro, cada vacilada que a gente dá com o pessoal lá fica marcado, né? E a intenção é a gente conseguir trazer cada vez mais conteúdo e não começar a perder credibilidade com o pessoal lá. Com certeza. Então é uma sinuca de bico mesmo, que eu sempre falo pro pessoal que eu conheço, que a gente sempre tá numa sinuca de bico constante, porque é muito complicado isso. Eu acho que um exemplo muito bom disso é a JBC com Sailor Moon, que eles anunciaram faz um tempo, mas que eles praticamente não conseguem publicar de jeito nenhum por estar travado com questão de aprovação. E assim, a JBC lança diversos mangás de diversas empresas todos os meses, pontual, com qualidade. Eles são o maior selo da Companhia das Letras, tirando a própria Companhia das Letras hoje em dia. Então eles vendem mangá pra chuchu no Brasil. E aí você pensa assim, eles não estão publicando Sailor Moon porque eles são incompetentes ou porque realmente tem alguma coisa muito bizarra acontecendo ali? Será que eles odeiam Sailor Moon? Improvável, né? Então assim, é bom ter essa perspectiva também, de que no fim do dia tá todo mundo tentando fazer o seu melhor, tentando fazer isso porque ama. Eu posso dizer que eu trabalhei vários anos na indústria de animes porque eu gosto muito de anime, e eu estou hoje em dia num emprego que me paga melhor e que me dá menos dor de cabeça, e que eu poderia ter trocado para esse emprego aparentemente há muito tempo atrás e está muito mais rico hoje em dia, mas fiquei por 8 anos na Crunchyroll porque realmente eu gosto muito de anime, e hoje em dia ainda estou envolvido em algum nível com essas coisas porque eu gosto, e todo mundo que eu já conversei da Panini, da JBC, da New Pop, o próprio Júnior, Edi, Marcelo Del Greco, dubladores todos com quem eu conversei, as licenciantes, as pessoas que estão trabalhando aí, eles fazem isso porque eles realmente gostam muito, e se as coisas não estão dando certo, não é por malícia, não é por competência, às vezes é só por questão de processo e coisas escondidas que eles nem podem revelar, porque se eles revelam, piora a situação, né? Eu fico até com dó do Júnior, porque ele ainda tenta se explicar nas lives, né? Isso é verdade. E eu entro nas lives, eu fico com uma dó dele, que ele explica e o pessoal, assim, continua em cima dele, né? Ragnarok é um ótimo exemplo disso, né? Ragnarok, a gente teve problema de envio de material, né? Então, sem material, a gente não consegue publicar, a gente não consegue traduzir, não consegue fazer nada, né? E Ragnarok tava parado porque a gente não conseguiu receber mesmo os materiais. E finalmente conseguimos receber os materiais, estamos caminhando com ele, né? Mas até chegar o material foi assim, um parto pro Júnior, coitado. Ele ia nas lives já despreparado, já pra falar, gente, Ragnarok não foi cancelado. Às vezes é até um pouco frustrante, né, trabalhar um pouco nessa parte, porque vem o lado negativo, né, que é o lado negativo, às vezes é o consumidor. O consumidor, ele olha muito superficialmente para todo esse trabalho de adaptação. Por exemplo, você disse quanto às lives do Júnior que ele faz ali pela New Pop, né,
se você pega uns posts que a própria editora faz e tal, nas redes sociais, tem muitos casos do consumidor olhar mais pro erro e não olhar o trabalho em si que é feito, né, por trás dessa obra toda. Uma coisa também, que deve ser frustrante para vocês que trabalham com tudo isso, é nos casos de você faz o post anunciando alguma obra, né? Algum mangá, algum anime, aí vem lá o Joãozinho 14, ele fala assim no comentário: tá, mas e a obra X? Vocês não vão trazer? E a obra Y? Vocês não vão adaptar? Vocês não vão trazer mais? Né? E cada novo volume de tal ou outra obra? Então, deve ser difícil lidar com tudo isso, né? Porque o consumidor, a gente não tem controle do consumidor. O que eu posso dizer é que é algo que você aprende a lidar muito facilmente e que é mais fácil do que parece. Porque redes sociais, eles são um microcosmo das pessoas que utilizam e consomem o seu trabalho. E as pessoas que respondem em posts e redes sociais são um subconjunto desse microcosmo. Quando tem um monte de gente, por exemplo, na Crunchyroll, a gente sabia. A gente tinha milhões de pessoas acessando do Brasil. E você olha assim, quantas pessoas tem seguindo, sei lá, nosso Instagram? Menos pessoas do que tem pessoas acessando a plataforma. Quantas pessoas estão respondendo? 1000 vezes menos. Se tem 1 milhão de seguidores, tem 1000 pessoas no máximo que estão respondendo, que são as pessoas que realmente querem responder. Então, quando você para olhar e fala assim, ok, essas pessoas, elas não estão necessariamente insatisfeitas, elas só querem se expressar, e a gente leva essas questões adiante sempre que possível, mas assim, não é uma crise e não é um reflexo da nossa imagem. É muito mais fácil de você lidar, porque você olha assim, beleza, é uma série nova, um monte de gente vai assistir, um monte de gente vai gostar, e se o cara quer outras coisas, cara, quem sabe no futuro, mas é muito fácil de você lidar. Quando você tem essa noção de escala, quando você tem uma noção de que, sei lá, um mangá da New Pop vai ter uma tiragem de 20 mil, 30 mil, 40 mil unidades e tem 5 caras reclamando no Twitter que a New Pop não presta, você fala assim, tá, ok, né? Então, sabe? É bom sempre levar essas questões de escala, assim. Com certeza. E muita gente que realmente gosta muito dos produtos finais, né? Tá sempre lá acompanhando as lives, dando força, comprando nossos produtos, elogiando quando possível. Então, assim, eu acho que primeiro você tem que ser bem resolvido consigo mesmo, né? Tudo é um trabalho, Nós pegamos as críticas construtivas, levamos adiante, como o Arara diz, sempre que possível, né? E é isso. Críticas vamos ter em todos os lugares, independente de qual área trabalhamos, problemas vamos ter também em qual área estamos. Isso é verdade. É questão de você levar o que vai ser bom pra você e seguir adiante, né? Sim, sócios do ofício. A gente falou já de título, falamos de conteúdo, mas eu queria saber de uma coisa específica, né? Às vezes de um caso diferente para outro, né? Mas vocês são contra ou a favor da mudança de nomes que tem duplo sentido em personagens, né? No português do Brasil. Como, por exemplo, temos aqui Kurapika, né? Do Hunter x Hunter. Temos a Kagakoko, né? Do Golden Time. A Kagakoko é muito bom, mano. Tipo assim, o universo tem que conspirar pra mina ter um nome e um sobrenome que seja Kagakoko. Pode ser Miura Koko, podia ser Kaga Toshima, mas não, é Kagakoko, mano. O interessante é que nessa obra de Golden Time tem uma garota chamada Kagakoko e a outra é chamada de Linda. Sim. Tem a Linda, é verdade. Tem um anime chamado Inspector, ou Kyokosui, eu não lembro exatamente o nome em japonês. Eu gosto dele. Tem uma garota principal, ela não tem um braço e uma perna e o nome dela é Kotoko. Então... Verdade! Sim. Eu sempre achei um terror, assim. Mas, assim, meu ponto é que cacofonia, nos piores casos, é um negócio que a pessoa vai ler, vai dar uma risadinha, talvez, na primeira vez que lê, ou duas, ou vai guardar esse negócio na mente, como o Kagakoko, ou a Kotoko, enfim, e depois ela esquece, porque, como eu falei, as palavras, os termos, elas ganham contexto no decorrer da obra, e o nome, a primeira vez que você vê, você interpreta ela como essa cacofonia, mas no final da obra deixa de ser um nome engraçado e é a personagem de Golden Time que foi na faculdade e estudou e não sei o que, e que teve todas aquelas coisas, tudo mais e tal, ou que a detetive, deusa da sabedoria, que desvendou o mistério da moça sem cabeça com a faca nas mãos e que é apaixonada pelo garoto lá, o Kuro, não sei das quantas. Então, essas palavras, elas ganham significado e a cacofonia acaba ficando em segundo plano, na minha opinião. Eu sempre fui a favor de
manter o nome mais próximo possível. Sempre achei meio bobo essa preocupação de que, tipo, ai meu Deus do céu, sabe? Tipo, os dois personagens mais populares de anime no Brasil é um cara chamado Goku, que tem Ku no nome, e um personagem chamado Pikachu, que tem Pika no nome. Verdade. Ninguém pensa nessas coisas quando fala desses dois. Eu acho que é besteira, na minha opinião. Faz sentido, faz sentido. Eu, Yukina, sou a favor de sempre manter o nome, porque assim, por exemplo, se eu for, por exemplo, para os Estados Unidos, teoricamente não vou mudar meu nome, né? Só porque eu estou nos Estados Unidos. Aham. Então eu acredito que o nome dos personagens de mangá e anime continuam teoricamente, com o mesmo raciocínio, né? É a identidade daquele personagem. O criador da obra pensou naquele nome para aquele personagem, tem um significado, sabe? Eu acho que a gente não pode alterar o conteúdo original, né? Eu acho que tem alguns casos onde vale a pena, mas não por cacofonia, tá? Então se você estiver adaptando uma obra para uma criança e você quiser trazer essa obra mais perto do universo da criança, às vezes vale a pena você colocar um nome na língua da pessoa, da criança, ou às vezes vale a pena você traduzir o nome, principalmente se for um animal, ou uma criatura não humana, ou algum nome que seja estranho. Se você tem um... Tipo um yokai. Não tô falando nem necessariamente de yokai, mas eu tô falando assim, tô tentando pensar em alguma coisa, patrulha canina. Eu pensei em alguma coisa assim, programa infantil mesmo, que seja difícil de você guardar o nome. Na patrulha canina, no Brasil, os nomes não são localizados, mas na França e em algum outro lugar, alguns nomes eles são substituídos por nomes mais comuns em francês. E isso é feito porque a criança francesa ela tem uma chance muito maior de conhecer uma Sofia do que conhecer uma Sky, por exemplo. Então, nesses casos, eu entendo, tá? Tem alguns casos específicos onde vale a pena traduzir o nome, e como a Yukina falou, se você vai para os Estados Unidos, você não necessariamente vai traduzir o seu nome. Mas é bastante comum que executivos chineses ou executivos russos menos, mas executivos chineses, quando vêm para o Ocidente, eles escolham um nome ocidental para representar eles. Talvez não esteja nem nos documentos e tal, mas eles escolhem um nome ocidental para representar eles, simplesmente porque, às vezes, tem toda a questão da tonalidade e um ocidental não vai saber a diferença entre dois Chang, ou algo assim. Então, tem essa questão do fonema, né? Exato. Que é um problema. Meus avós aqui no Brasil, eles adotaram, né, o nome, assim, Maria e José, assim, porque o pessoal não conseguia pronunciar o nome deles. É uma coisa assim, mas a documentação não muda. Foi nesse sentido que eu quis dizer, né? Uma tradução, por exemplo, tá escrito no papel. Agora, quando se torna algo que você mexe com fonema, eu acredito que seja um pouquinho mais complicado mesmo. Exato. Tem motivos, mas nunca por cacofonia, na minha opinião. Por cacofonia eu também acredito que não. Às vezes eu sinto falta, por exemplo, eu não sei como ficou, tá? Eu não li a versão brasileira, eu não assisti o anime da Komi-san, mas eu sei que, assim, eu sempre me perguntei como ficou os personagens de Komi-san, porque todos os nomes têm significados, né? É verdade que eu tá dando. Mano, a mina é a Komi e o moleque é o tá dando. Pô, mano, isso aí tá pronto. Tem a Mai, que é doença, né? Que ela é totalmente doente pelo personagem, pela personagem, eu não lembro, não me recordo, mas assim, cada personagem tem um nome que condiz com a condição deles, né? É verdade. Então, eu não sei como é que ficou a tradução, mas... Inclusive, aproveitando, eu lembrei de um caso muito bom, que é... Eu não sei se vocês conhecem o grupo do Jakutei Sabon. Não. Eles são um grupo de tradução de jogos que é focado em traduzir os jogos Gyakuten Saiban ou Ace Attorney, né? Phoenix Wright. Eu amo Ace Attorney. E aí eles traduzem os jogos pro português, mas eles fazem um esforço bastante grande para traduzir todos os nomes, não para manter o nome, mas para manter o trocadilho ou o significado, porque todos os nomes em Gyakuten Saiban e Ace Attorney, eles têm um significado que muitas vezes até tem a ver com o caso, tem a ver com o crime. O contexto também, né? História, sim. Exato. Eu posso até pegar uns nomes depois, mas todos os personagens... O Phoenix Wright, por exemplo, ele fica em português Fênix, do pássaro veríssimo, porque tem toda a questão de... Em japonês é Ryuichi Naruhodo, né? E Naruhodo é do tipo, tem razão, faz sentido e tal. Em inglês, eles colocaram Right, porque tem a ver com right, né? Esse é o significado. E aí, em português, eles colocaram veríssimo, porque tem a ver com verdade. Então, e é um sobrenome comum, né? E ficou bem bacana.
bacana, né? E aí eles fizeram isso pra todos os 200 e tantos personagens de todas as séries. Meu Deus do céu. Mas eu acredito que tenha ficado bem divertido. É um trabalho bem legal, e eu acho que faz sentido naquela obra, porque tem um propósito e tem um significado, e principalmente é um trabalho de fã, então eles podem fazer a série da maneira que, a tradução da maneira que eles acham que seria mais legal, sem ter que se preocupar com aprovação ou com recepção de ninguém. Sim. Quem não gostar da tradução deles pode simplesmente não utilizar, sabe? Sim, com certeza. Só me preocuparia se eles mexessem, sei lá, com algo da DC. Imagina eles traduzindo o Dick Grayson. Você é uma ótima colaboração pro podcast, eu gosto muito de você, Lucas. De nada, cara. Eu sou humor aqui. Tô aqui pra ser alívio cômico. Entendi. Aí, só apanho, velho. Todo podcast. Uma coisa interessante, a gente seguindo um pouco na mesma linha, no caso de obras que já contam com outras mídias adaptadas oficialmente no país, né, no caso no país do Brasil, animes que já tenham mangá adaptado ou vice-versa, né, de mangá pra anime, vocês costumam dar uma conferida nessas adaptações, já criadas anteriormente, pra criar um tipo de padronização. Por exemplo, temos Cavaleiro do Zodíaco, né, que eles optaram por traduzir nome de golpes e tal, aí vai lançar uma outra obra, vamos supor, assim, por uma outra licenciadora e tal. Se fosse com vocês tentariam dar uma olhada em como foi adaptada essa obra em um outro período, mas pra tentar dar uma padronização, elas se conversarem ou isso não interfere na hora de vocês terem tradução e adaptação daquela obra? No caso do mangá, pelo menos assim, temos também, né, a questão da licenciante, né, que eles mandam já as diretrizes, mas majoritariamente eu costumo pesquisar tudo de antemão quando eu recebo a informação do título para ver o que existe já no mundo, o que tem de conhecimento no mundo, para tentar deixar da forma mais confortável possível. E eu tento sempre manter termos utilizados, né, assim, caso não seja aprovado, daí eu não tenho muito o que fazer, mas eu tento manter sempre que possível, sim, e as diretrizes normalmente costumam ser essa mesma, de manter a tradução, de repente, que o fandom costuma utilizar, porque senão se perde, né, por exemplo, o golpe, senão ninguém nunca vai saber o que é aquilo, e normalmente é assim. Tem casos, assim, muito específicos que não teve alguma divergência na tradução, e às vezes, talvez por ter pego do inglês, às vezes mudou um pouquinho a variação, né, ali do significado, eles pedem pra fazer um outro tipo de tradução, mas normalmente a gente tenta seguir sim o que já foi feito pra manter a constância, né? Quando eu entrei na Crunchyroll, isso era mais comum, porque era bem comum que a gente pegasse os animes depois que os mangás estivessem no Brasil. Hoje em dia é bem mais comum que seja o contrário, que a gente faça o anime e depois as empresas licenciem o mangá. Então a gente não tinha muitos casos onde a gente ia se basear em alguma coisa que já estava publicada. Tinha casos, mas não é necessariamente assim a maioria, né? Talvez o mais comum assim seja o One Piece. Em alguns casos a licenciante fala, olha, eu quero que seja consistente com o mangá. Em alguns casos ela não faz tanta questão. E aí fica a questão do time se eles concordam com as decisões que foram tomadas e eles querem manter essa consistência, o que é, assim, digamos, 60%, 70% das vezes. Mas às vezes eles falam assim, não, eles mantiveram um monte de nome em japonês, a gente acha que ou a tradução dos nomes ficou muito grande, não funciona direito pra legenda, a gente vai tomar um caminho próprio, e é uma decisão de projeto a projeto, né? Eu acho que tem um caso até, por exemplo, não que foi um caso de localização, mas eu lembro que a gente chegou a discutir isso, né, no time, que Yu Yu Hakusho tinha duas ou três versões diferentes de localização do próprio mangá. Então, se você for ser consistente, com o que você vai ser consistente? Se você fosse ler um mangá de Yu Yu Hakusho, a versão da JBC mais recente, você vai ver que, tipo, toda vez que tem um golpe, eles colocam nos balões a tradução do golpe, e aí eles colocam numa nota de rodapé o nome em japonês e um ou dois nomes diferentes que foram utilizados na dublagem, que não necessariamente combina com o que tá na legenda. Sim. Então, você vai falar assim, você vai combinar com a dublagem clássica, você vai combinar com o mangá, com qual das dublagens clássicas você vai combinar. Então, às vezes, é importante também ver que tem muitas fontes também, né? Yuri, só uma dúvida aqui, já que tu trabalhou em One Piece. Foi tu responsável pelo nosso querido Magalhães, ou não? Filho não é filho de um pai só, digamos assim. Foi uma decisão que veio a mim e eu corroborei. Que tal? Só pra galera que não tá entendendo, é que é uma piada aqui no podcast, tá? Eu não sei se ainda tá assim. Ainda tá assim? Ainda tá assim. Que eu falo assim, mano, que eu acho genial o fato do Magellan, que tu chega lá no Impel Down, o Magellan é o Magalhães. O Magellan, o nome original dele é uma referência ao navegador Magalhães que cruzou ali o cabo das coisas e tudo mais e tal. Então, na verdade,
verdade, assim, ele é uma referência ao navegador português e utilizaram um nome em inglês. E pra manter a referência naval, já que o nome Magalhães, ele é mais conhecido no Brasil como... O navegador é mais conhecido como Magalhães no Brasil como Magellan. E principalmente, como ele era um personagem menor de uma saga curta e que já foi esquecido, esse foi um risco relativamente leve que a gente se dispôs a tomar, assim. Mas eu achei genial. Se o Magalhães virar o próximo In, e ele virar o chefe dos 5 sábios lá e o dono da porra toda, aí talvez a gente tenha grandes problemas, porque pode ser que ele vire um personagem maior e aí isso fique mais à tona, e aí talvez as pessoas reclamem mais, elas fiquem mais insatisfeitas. Mas assim, é algo que a gente tomou como decisão realmente porque, tipo, o cara era português, ele tinha um nome em português, e a gente queria manter essa referência, basicamente. Não, bacana. É por isso que é importante você vir aqui, viu, galera? Você ficar criticando aí, ó, tem explicação, cara. Isso é uma coisa interessante também do One Piece. Inclusive, uns dias atrás eu fui convidada para participar de uma palestra que teve lá na USP, né? Que recebemos 2 mangakas do Japão para dar uma palestra pro pessoal do doutorado e do mestrado. E um deles foi o mangaka Tsuru, o Tsuru Sensei, né? Que ele é antropólogo. E o tema da palestra dele era sobre o One Piece, sobre o estudo antropólogo através do mangá. E ele passou, assim, brevemente por One Piece, né? Mas ele estava explicando como o One Piece consegue mostrar partes da história do mundo real de uma forma descontraída, divertida e sutil. E eu tive muita vontade de ver One Piece, porque honestamente eu não, assim, eu conheço por notícias, né, do Japão, mas eu não peguei pra ler nem pra assistir, né, mas pela palestra do Tsuru Sensei me deu muita vontade, assim, de começar a acompanhar One Piece, porque pelo que ele contou tem muita referência histórica, né, em One Piece. Você vê o lugar certo, aqui só tem fã de One Piece, a gente ama a série. Aqui, nossa senhora. É interessante que o Arara puxou aqui sobre o Yu Hakusho, acho que seguindo na mesma linha aqui de pensamento, né, que a gente vê animes e mangás que contêm adaptações o mais fiel possível do original, né, inclusive para piadas, cultura, costumes, como também vemos, na contraparte, obras extremamente localizadas, como por exemplo, o Silvio Santos em One Piece, na recente dublagem, acho que da Netflix, se eu não estou enganado, vocês podem me corrigir, né, e alguns termos que datam uma obra, como por exemplo a de Yu Hakusho, ele data muito a obra, né, e pro gosto de vocês, qual é o limite de uma tradução e adaptação desses casos? Nossa, isso é uma questão bem complicada, né? É um pouco complexa. É um pouco complexo, porque depende muito, né? Tem muita piada que, como eu disse lá no comecinho, não adianta a gente traduzir no pé da letra, que não faz sentido algum. A gente precisa buscar alguma coisa que faça sentido aqui no Brasil. Pra localizar. Porém, se for algo muito daqui, não faria sentido no cenário onde ela está sendo colocada, que às vezes a história se passa no Japão feudal. Um exemplo, né? Gintama. Vamos dar nome aos bois. Gintama é terra de ninguém. Eu amo Gintama, mas ali é terra de ninguém. Ali não é Japão feudal. Ali é tudo, né? Dando exemplo de obras como Kingdom, por exemplo. Ai, Kingdom é complicado, né? Que é China feudal, não é? Tem um Aslan Senki também, que não é exatamente Japão, mas também é medieval ali. Tem essas obras. Medieval, Então, que assim, não tem como tu puxar você citou o Silvio Santos. Não tem como tu puxar um Silvio Santos no Aslan Senki. Não tem como mais nós vir assim, mas tipo assim, não faz sentido, tá ligado? De chamar o Lombardi. É um exemplo meio grotesco, meio forçado, mas é basicamente isso, se for ver, né? Tem umas coisas que não fazem sentido pra época que a obra tá sendo passada e não tem como encaixar ali. O anacronismo, né? O que eu posso dizer é que, assim, todo tradutor iniciante, ele passa por um processo de entender que o objetivo da tradução não é apenas dizer o que o cara queria dizer na língua original, mas também transmitir a sensação que o autor queria transmitir na obra original. Então, se a sensação do cara é uma obra épica e séria e dramática, você colocar algum elemento que vai emanar ali um ar de humor, que vai ser uma piada, não faz sentido. Num caso de uma obra que não se leva muito a sério, você tem mais liberdade nesse sentido e é até encorajado, até certo nível, que você faça coisas, escreva ali, traduza coisas, localize o texto, de modo que não seja só, ele fez uma referência a um cantor de enka japonês dos anos 50 e que todo mundo conhece, muito engraçado. Se você colocar uma referência ali ao Erasmo Carlos, as pessoas imediatamente vão dar
dar mais risada. No fundo, é a mesma questão da domesticação contra a estrangeirização. Eu quero transmitir pra pessoa a mesma sensação de um leitor nativo lendo essa obra, ou eu quero passar as palavras dele? E eu acho que tem espaço para as duas. Eu acho que essas preocupações que a gente tem de tipo, a dublagem vai ficar datada, ou a piada não vai mais fazer sentido daqui 20 anos. É um pouco bizarra porque os termos e as gírias e as construções que a gente usa podem não estar as mesmas depois de 20 anos também. Sim, com certeza. Tá? Então, se você vai se preocupar realmente com isso, em fazer uma tradução que seja universal e eterna, aí, cara, você tá com um problema muito maior nas mãos do que você deveria estar, ou que você tá recebendo pra fazer. É porque você precisa agradar o público atual, né? O público que vai consumir hoje em dia. Uhum. E como eu falei, tem várias maneiras de você traduzir, e daqui 20 anos pode ter uma maneira diferente que é melhor para aquele público de 20 anos. Como eu vou sempre trazer de volta aquilo que foi falado, né? Localização é você traduzir para um público específico, de uma faixa etária conhecida, de um país conhecido e de uma era conhecida também, tá? É a era de agora. Então você leva em consideração esses pontos quando você vai tomar essas decisões. Sim, que localização também não só pode dizer que é de um local exato, mas também de uma época, né? Que aquele local está situado. Exato. Uma época, sim. Entra na mesma questão, talvez até da... Se eu me permitir fazer essa pergunta, eu não sei se a gente deveria, mas eu vou fazer. Não, vamos fazer. É interessante essa pergunta. Hoje, né, um pouco menos, mas ainda tem muita influência o público conhece muita obra através da pirataria, né? Uhum. Então a gente, por exemplo, muito contato ali de um mangá, aí o que provavelmente sofre um pouco mais com isso, mas muito mangá, muito anime, a forma como é feita a tradução ali, a adaptação, além do fato de muitas vezes, a maioria das vezes, serem traduções vindas do inglês, né? Uhum. Porque eu já tive contato com muito pessoal de scan e geralmente essas traduções, elas vêm do inglês e não do japonês, então já sofrem nisso, porque, por exemplo, esse cara vai traduzindo do inglês e o cara do inglês já adaptou pra eles. Uhum. E aí o cara vai puxar pra cá. E aí quando vem pra cá, teve o caso, por exemplo, do Chainsaw Man que... Nossa, terrível, né? Enfim, teve aquela confusão com o Guilherme Briggs depois, enfim, o negócio escalou, nível colossal, mas essa questão da tradução ali, que é a fansub e a scan vai botar ali os gostos dela ali, vai colocar a localização da maneira dela. Como vocês que estão nesse mercado de adaptação, de localização e traduções, veem essa questão? Porque, por exemplo, o Arara, que participou do Chainsaw Man, que estava na Crunchyroll na época, a dublagem de Chainsaw Man é da Crunchyroll, né? Se eu não estiver enganado. Foi produzida pela Crunchyroll, sim. Então você tava ali mais ou menos. Como vocês falam assim, caramba, mano, como você se sente impressionado a falar assim, pô, agradar o público, porque existe já um termo conhecido do público, ou não? Vocês tentam tentam se afastar, ou sei lá, o meio termo, eu não sei. Sobre a questão do Chainsaw Man, que toda vez que esse tema é mencionado, ele me traz péssimas lembranças de ter que trabalhar sábados e domingos pra explicar pros americanos que diabos tá acontecendo no Brasil com a dublagem de Chainsaw Man. Não é uma época muito legal da minha vida de ter lembrado. Mas enfim, com certeza foi pior pro Briggs. O que eu posso dizer é, como eu falei, tem várias maneiras de você traduzir uma obra, e a maneira da fansub não é necessariamente errada. Eu acho que no caso do O Futuro é Pica, é uma tradução completamente ok. Eu acho que é uma tradução, inclusive, bastante catchy, bastante legal, bastante grudenta, assim. Soa bem, né? Ela não seria utilizada porque, querendo ou não, é uma obra que, por padrão, as pessoas não iriam necessariamente usar um termo assim, mas que poderia, se fosse para um outro público ou com uma outra intenção. E assim, eu acho que a única coisa que a gente pode realmente fazer para evitar esse atrito entre as traduções oficiais e as traduções de fã é realmente uma questão de educação. É realmente uma questão de você explicar, olha, tudo bem você traduzir dessa maneira, essa tradução ficou legal, existem outras maneiras de traduzir com outras coisas em mente, e é importante que você tenha isso e considere isso quando você for redigir as críticas, né? Então a gente não pode usar um linguajar muito chulo, a gente quer respeitar, na medida do possível, o texto original com as intenções originais do autor, a gente quer fazer isso para um público mais abrangente possível também. Então, se Chainsaw Man tem 14 anos de idade ou mais a classificação etária, a gente vai escrever isso para um negócio mais ou menos 14 anos, que tem esse palavrão de vez em quando, não o tempo inteiro, né? Então, tem várias outras considerações, e a educação é realmente a única coisa que você consegue
fazer é você explicar, você conversar e você esperar que pedir a compreensão ali dos scans também, né? Então, tipo, um suporte da comunidade, principalmente das pessoas que estão traduzindo ali, para explicar que, olha, existem várias maneiras de traduzir e tudo mais. Eu acho que é muito importante. One Piece, eu sempre vou voltar porque é uma série muito grande, mas a OPEX tinha a sua própria maneira de traduzir os nomes e golpes, e eles eram uma filosofia bastante distinta do que a gente tem na Crunchyroll, onde a gente tenta traduzir tudo e eles tentam manter tudo em japonês, né? Então, o Oceanita, que é a pedra que desativa os poderes dos personagens, continua sendo Kairoseki. E aí, tipo, a menos que você saiba japonês o suficiente pra entender que o Kai de Kairoseki é de mar, e que o Seki de Kairoseki é de pedra, e que é uma pedra feita de mar, porque o mar salgado tem a maldição que desativa os poderes dos personagens, é um salto a mais de raciocínio do que, a Oceanita é uma pedra de oceano, e o oceano desativa os poderes, entendeu? Dá pra você manter isso. Então, assim, mas tá errado? Não tá errado. É uma outra decisão que particularmente fica ruim na dublagem, eu acho, porque as pessoas não têm tempo não conseguem nem entender, nem conseguem escrever o que tá sendo falado ali. Tem um exemplo, Arara, no Naruto. Eu lembro o Naruto dublado na SBT ainda, que eles traduziam 99% dos poderes. Aí eles traduziram Haikiri pra Espada Relâmpago, Kagebushin, Clone das Sombras. Aí chegou no Chidori, era Chidori. Tipo assim, Chidori, se não me engano, é Lâmina de Mil Pássaros, seria a tradução mais ou menos. 1000 pássaros, é 1000 pássaros. Mas não era, tipo, era Chidori. Era Chidori, mas o Rasengan também ficou Rasengan, eu acho. Mas Rasengan tem tradução, Rasengan? A palavra Rasengan? Dá pra traduzir. Dá pra você traduzir, vai ficar bom? Vai ficar bom, entendeu? Byakugan, o Sharingan, tudo tem tradução. Tem tudo tradução. Entendeu? Você pode traduzir como o olho roda Sharingan, se você quiser. Vai ficar legal? Vai soar bem? Não sei, mas tem tradução. É tipo você querer tentar traduzir o Neji pra português, né? Você vai chamar o cara de parafuso? Você não vai chamar o cara de parafuso. O nome menos, né? Mas assim, os nomes de golpes em japonês que a gente conhece, todos eles são escritos com kanji e todos eles têm um significado por trás. O Byakugan e o Sharingan, eles têm o Gan de orbe, esfera ali, que é a referência ao olho das pessoas. Então você poderia ter um olho X, um olho Y, um olho Z, porque agora eu sei que com Boruto e tudo mais tem uns outros olhos que surgiram aí, eu não acompanho muito, mas eu sei que tem um monte de olho diferente. E aí você fala assim, legal, né? Então, por que não traduziram esses? E aí eu acho que eles não traduziram o Chidori, porque ele é o golpe assinatura do Sasuke, e era pra comparar com o Rasengan do Naruto, e falar assim, cada um deles tem um golpe próprio. E sei lá, 1000 pássaros, quando o Kakashi explica o nome do golpe, porque é um golpe de eletricidade, e o barulho da eletricidade faz o mesmo barulho de 1000 pássaros revoando em cima de você, você fala assim, é por isso que esse golpe se chama 1000 pássaros, mas é um golpe elétrico, o que tem a ver com pássaro a princípio? Fica estranho, então eles mantiveram. E é um nome curto, principalmente, né? Eu acho que quando o nome é curto, sim, como é um Ray Gun, você pode colocar como uma pistola laser, mas Ray Gun é mais legal, porque Ray Gun ao mesmo tempo que é Ray Gun, que é raio laser, também o Lei é de espírito, então é pistola espiritual, tem esse trocadilho. E aí ele fala assim, posso colocar pistola espiritual, posso colocar pistola laser, posso colocar Ray Gun, e foi isso, entendeu? Todas essas decisões acontecem o tempo todo quando você tá traduzindo o mangá, gente. Não tem certo e errado. E é caos e destruição. Várias pessoas ao mesmo tempo girando em círculos, em pânico, porque a gente não sabe o que fazer. Fica mais fácil com a experiência, mas nunca fica simples. Então, com a experiência é mais... A gente consegue tomar decisões talvez um pouco mais rápidas, mas assim, é sempre muito complexo, né? Uhum. Eu não sei, o Zawarudo do Dio é traduzido? Né? Porque o Zawarudo ele tem um duplo, né? Porque é Zawarudo e The World, né? Não é The World? É The World, né? Na verdade, Zawarudo é só o jeito como os japoneses leem The World. E The World é o arcano do tarô, que é o mundo. Então, não tem muita escapatória. Se você vai traduzir, é o mundo e acabou, né? Agora, é que, por exemplo, o Jotaro, ele tem o arcano da estrela. Só que o poder dele, o stand dele, não é a estrela, é o Star Platinum. Aí você vai colocar como estrela platinada, você vai manter como Star Platinum. O público todo já conhece como Star Platinum. Ele já se tornou um nome de um personagem ou ele é um termo, sabe? Então, todas essas decisões é muito delicado e é caso a caso. Você tem que entender e sentir o fandom pra você tomar uma decisão mais apropriada mesmo.
Entendi. Bacana. E às vezes a gente ainda tem também a intervenção do pessoal de cima, né? A licenciante. Sim. O Jojo é um ótimo exemplo. Você pode querer manter os nomes e tudo mais, porque você fala assim, legal, são referências a bandas e tudo mais. E aí vem o pessoal de cima e fala assim, não, embora eles estejam falando com todas as letras que o stand da Jolene é Stone Ocean, na legenda você colocar Stone Free, porque você não pode colocar na legenda referências a bandas, porque senão você pode estar violando copyright e pode dar problema. Tem isso também. Então eles trocam todos os nomes de todos os personagens de toda a série pra tudo, porque eles têm medo de um Prince da vida, um Metallica da vida processar eles, assim. Lideira, velho. O mundo dos direitos autorais é um mundo meio complexo, né? Mas o da música, eu acho que ele é pior ainda do que, tipo, do cinematográfico. Porque o da música, ele pega mesmo, ele vai muito atrás, velho. Os caras vão muito atrás. Ele vai atrás. E eu sempre achei muito louco o fato dos caras, tipo, usar a CDC, mano. Caraca, a CDC, mano. Falando, meu Deus, velho, isso aqui tá na minha cara. Led Zeppelin. Mano. Tipo assim, o Jojo joga na tua cara o tempo todo. Tipo assim, se fosse um personagem, sei lá, tem nome de personagem que você, sei lá, Michael Jackson. Dá pra você meter o louco. Dá um jeitinho, né? Meter o louco e falar que é só um nome. Michael Jackson. E daí? Vai me processar porque eu botei um nome? Michael e Jackson. É um nome e um sobrenome. Agora, tu botar no mesmo contexto Michael Jackson, AC/DC e Led Zeppelin, você, mano, pelo amor de Deus, você tá de sacanagem comigo. Sim. Se isso aqui não é o cantor, você tá querendo fazer todo mundo de otário. E a verdade é que, assim, tribunais regem essas questões e tudo mais, eles não têm uma linha muito clara do que o que você pode fazer ou não, quanto que você pode mencionar uma banda ou não. Mas exatamente por não ter a linha muito clara, significa que qualquer juiz um pouco mais maverick, um pouco mais descontrolado, ele pode tomar uma decisão que vai ferrar com a tua companhia. Então, você quer se prevenir ou você quer arriscar? E aí você quer arriscar, beleza, você vai querer arriscar com uma banda, ou com 10, ou com 100, ou com 500, como é Jojo, né? Então, é sempre um cálculo de risco ali. Tem alguma coisa que vocês dois, e o Kine e a Arara, queiram dizer, né, que esteja entalado na garganta de vocês, sobre o trabalho de vocês pro consumidor, pro público que está escutando o podcast, né? Tem algo que vocês acham, acho que eu queria dizer isso aqui, sabe? Eu acho que da minha parte, assim, eu acredito que todo mundo que trabalha nesse mundo trabalha por amor, né? Trabalha porque gosta do que faz e, assim, a gente tenta sempre o máximo trazer, né, o conteúdo da melhor forma para todos. Assim, infelizmente, às vezes a gente não consegue atingir todas as expectativas, a gente não consegue agradar a todos, mas a gente tá aqui tentando o máximo. Eu espero que todo mundo continue, né, acompanhando todos os nossas obras, plataformas, e que continuem torcendo por nós, porque só os consumidores que podem nos manter, né, permitindo que continuemos com o nosso trabalho que a gente tanto gosta. E é isso, infelizmente, às vezes a gente tem uns processos que vocês não podem ficar sabendo, questões de NDA, né, questões de contrato, mas existem muitos processos, não é que a gente tá negligenciando, não tá tentando, estamos tentando sim, mas infelizmente tem forças maiores, né, e às vezes a força maior age e não temos como fazer nada, mas estamos aqui sempre tentando o nosso melhor. Com certeza. Não tenho muito, eu acho que uma última coisa que eu poderia falar é que, assim, se você tem uma discussão, se você tem uma questão ali de localização, não gostou de uma decisão, não concordou com ela, ou você gostaria de entender o raciocínio por trás dela, a maioria dos tradutores estaria super aberto para sentar e conversar com você. E se você tiver a cabeça aberta de sentar com ele e entender, então foi por isso que eles tomaram essa decisão e tudo mais, você vai sair de lá mais entendido do assunto, com um novo entendimento, com uma nova visão de tudo o que se passa. E eu também gostaria de, assim, convidar as pessoas que querem entender isso a realmente fazer um próprio teste. Pega um episódio de anime, ou pega um texto, ou alguma coisa assim, e faz o seu esforço para tentar traduzir, para tentar entender todas as questões. Como é que você escreveria aquele termo? Mais do que, tipo, o que está sendo dito, ou o que significa, como é que você transmite aquela ideia de um jeito fluido em português, de um jeito natural para um brasileiro. E à medida que você vai fazendo esse próprio exercício, que pode fazer rapidamente,
internet, você vai começar a ter uma nova visão e uma nova apreciação até pelo trabalho das centenas de pessoas que estão dedicadas no Brasil todos os dias a trazer conteúdo. A Crunchyroll sozinha traduz 20, 25 horas de conteúdo por semana, né? Todas as editoras aí do Brasil estão lançando centenas de volumes todo mês. Então, é conteúdo pra caramba também, sem contar todos os outros conteúdos que você vê por aí. Então, faz esse esforço pra você entender e no final você vai se tornar uma pessoa marginalmente melhor, porque você vai ter um entendimento melhor de como funciona a língua estrangeira, a sua própria língua, como funciona toda essa questão de conteúdo também. O Arara trouxe um assunto interessante que eu gostaria de comentar, era sobre esse exercício, justamente esse exercício. Quando eu vim pro Brasil, na televisão passava os animes dublados, daí posteriormente eu comecei a ver os animes com legenda, né? Uhum. E na época eu nunca tinha trabalhado com tradução, nem nada, eu ainda era criança, né? E eu sempre tive também essa visão de, por que foi feito assim? Nossa, mas por conta do meu japonês, que eu já tinha o japonês, né? Nativo. Então eu ouvia o que estava sendo dito, eu olhava a legenda e falava, poxa, o que tá acontecendo? Por que tem que ser desse jeito? E um dia minha mãe virou pra mim e falou, filha, você já trabalhou com isso? Não, você não trabalhou. Você sabe o que tem que ser feito pra essa legenda ser criada? Eu falei, não sei, mãe. Então faz o seguinte, filha, pega e vai atrás pra ver se você consegue descobrir como é feito a legenda, como é feito a tradução para a legenda, como é feito os processos, o que tem, o que não pode, o que pode. Traduz você, vê como é, vê se você acha fácil do jeito que você tá falando. E foi assim que eu comecei a entrar pra tradução. Interessante. Olha só. Então eu acho que é um exercício super válido. É muito bom, é muito legal mesmo. Gostou, Lucas, da conversa de hoje com os convidados? Claro que eu gostei, foi eu que dei a ideia. Olha aí. Então, você que chamou o pessoal, né? Eu tô aqui meio como o Arara brincou, né? Que eu tô aqui meio como um público. Eu tinha muitas dúvidas. E se valorize, Lucas. Você tá aqui como consumidor, como público, uma pessoa que consome o conteúdo. Não, eu tô aqui como dono da bola, a verdade é essa, mas enfim. Eu sempre tinha realmente muita dúvida de como era lidar com o futuro das traduções. Porque, por exemplo, tu traduzir uma parada agora que daqui a alguns capítulos, volumes, ou episódios, não sei se for anime, pode ter um significado, pô, mano, é um vespeiro, saca? Que não sei, ele falou pro próprio Magellan. Aham. Pô, é um risco, mano, você traduzir o nome do personagem, sendo que ele pode, daqui a, sei lá, no caso de One Piece, a 28 volumes ter uma importância aquele nome. A gente entender que existe uma instrução, pelo menos, já dá uma... Opa, pelo menos o pessoal já tem pelo menos uma instrução, saber onde pode mexer ou não, né? E eu falei das dificuldades de legenda, mas streaming especificamente tem uma vantagem que mangá não tem, ou pelo menos mangá físico, porque se tiver um problema, a gente pode corrigir. E aí futuros consumidores não vão ver mais aquele problema. Ah, verdade. Eu tenho um caso bastante próximo, porque eu tô trabalhando em poucas coisas agora na Crunchyroll, mas às vezes eu pego uma coisa ou outra assim, por curiosidade. Tá trabalhando numa série chamada Sengoku Yoko, que é do Satoshi Mizukami, também conhecido como autor de Lúcifer e Martelo. É uma série muito legal. Eu acho que pessoalmente escrevi pra alguns amigos que é tipo Inuyasha, só que melhorado. Não é difícil. Não é muito difícil, mas é isso. E o personagem principal, ele tinha 4 rabos e ele tinha 4 poderes. À medida que a história foi contando, ele foi contando os 4 poderes ali. E eu traduzi da maneira que os kanjis mais ou menos indicavam, né? Então, tinha um poder específico ali que tinha o kanji de Ki, árvore, e aí ficou, sei lá, o flagelo da árvore ancião, alguma coisa assim. O problema é que em determinado momento o personagem desperta um 5º rabo. E aí quando você olha para os 5 rabos juntos, você percebe que cada um deles tem um dos 5 elementos da mitologia japonesa, enfim. Minha nossa senhora, eu tô até vendo. Aí, o que aconteceu é que não só esse 5º personagem, ele era o metal, o metálico, né, o Kin, como ele desperta um novo poder que junta os 5 rabos num só, que é não sei o que dos 5 elementos, Gogyo ou qualquer coisa. E aí eu falei assim, fuck, porque não ficou claro pros consumidores que aquele da árvore anciã, na verdade, não era pra ser árvore, é pra ser trazido como madeira, porque os 5 elementos são terra, ar, água, metal, madeira. E aí eu falei assim... Aí vira um problema. Eu sentei com o time e falei assim, beleza, o que a gente faz? A gente pode tentar adaptar esse nome aqui pra ficar só madeira e a gente mantém o jeito que tá, ou a gente troca os nomes pra ficar mais explícito que cada um deles
deles é um elemento, e aí fica mais sentido quando o quinto elemento nasce e ele junta os negócios numa grande Kingdama de 5 elementos. A gente conversou um pouco sobre as alternativas, sobre, tipo, como é que a gente faz isso soar bem em português também, e eventualmente ele falou assim, não, vamos com um jeito mais simples, a gente troca. Foi, tipo, 2 trocas de nomes ali, a gente troca pra explicitar os elementos, e daí em diante a gente usa assim. Beleza, tem essas questões, né, de tipo, legal, é complicado, mas às vezes a gente consegue corrigir as coisas e resolver a partir de diante. Obviamente, quem estava acompanhando semanalmente vai ter uma breve confusão ali, porque trocou o nome do golpe, mas a nossa experiência que a gente tem é que, tipo, é melhor trocar e ter essa breve confusão, porque as pessoas entendem, do que insistir no erro e ficar tudo confuso para sempre. Então a gente troca, a gente realiza essas correções eventualmente. Se tiver qualquer erro também de gramática, pontuação, porque às vezes acontece, às vezes você tem que revisar 400 linhas em 2 horas. Às vezes passa alguma coisa, né? Então, qualquer erro assim, passando pra equipe, eles corrigem também. É uma vantagem do streaming, é uma vantagem do Manga Plus, imagino também, né? Que... Uma vantagem que eu não possuo. Depois que sair teste, não tem mais o que fazer, né? Prazos curtíssimos, mas se tiver ali algum erro, a gente consegue corrigir. No caso do mangá físico, tem que ser uma segunda edição, mas também tem mais tempo pra revisar. Então, as coisas meio que se equilibram um pouco, talvez, não sei. Sim, eu acredito que sim. Nessa questão aí, eu agradeço até o Yuri, que todas as vezes que eu dei um feedback nele sobre alguma tradução errada, foram poucas coisas, poucas vezes, mas já aconteceu, ou de algum erro na legenda, e ele sempre foi lá bem solícito comigo, até deixar aqui, falar que ajudou bastante na época que ele tava lá na Crunchyroll nessa questão aí. Aí depois ele falou assim, Lucas, tem um e-mail de suporte, cara. E eu mandava mensagem no inbox. Mande o e-mail de suporte, porque a chance de eu ler a tua mensagem na inbox e simplesmente ignorar porque eu tô muito cansado e eu abri sem querer a mensagem é grande. Agora, a mensagem na caixa de suporte vai ficar lá pra sempre. Sim. Até alguém do suporte fazer algo a respeito dela, entendeu? Mandem e-mail pro suporte da Crunchyroll, do Manga Plus também. Manga Plus teve recentemente um caso terrível em que eles utilizaram uma ferramenta automática pra fazer o lettering de um mangá. E ficou uma bosta. Ficou uma grande bosta, assim. Misericórdia. E aí todo mundo reclamou, e aí, tipo, magicamente, depois de 3 dias, apareceu um lettering novo, diferente, apareceu um crédito pra uma pessoa real, física, existente, humana, e tudo se resolveu. Então, assim, feedback bom, mas sejam... você comentou do Chainsaw Man, e de como o fandom queria um termo, e aí eles brigaram e ameaçaram de Guilherme Briggs de morte, mas tem um exemplo muito mais recente que foi tudo bem, que foi com Solo Leveling. Eu não estou mais na equipe, mas eu acompanhei a história de que tem um termo em um episódio específico em que o personagem fala o equivalente a ergon-se. Ergon. Arise em inglês. E o time de localização de Solo Leveling não estava ciente de que isso era um ponto importante pra equipe, porque aparentemente virou importante pro fandom porque um desses rappers de anime fez uma música em torno daquela cena. E aí ele usou ergon-se. Sim. E aí, quando a tradução da Crunchyroll usou levantem-se, todo mundo falou assim, poxa, vocês não conhecem o fandom, é muito importante, tem que ser ergon-se, todo mundo usa, música não sei o que e tal. E todo mundo foi lá e comentou isso. A equipe falou assim, poxa, a gente realmente não sabia, consertou, tá tudo bem agora, entendeu? Então, se vocês fazem o feedback de uma maneira honesta e uma maneira simpática, educada, as pessoas ouvem. É incrível o quão longe você consegue chegar com o diálogo, gente. Sim, com certeza. O diálogo resolve muitas coisas, né? A gente tá aqui, acho que umas 2 horas já conversando, né? Mas a gente precisa acabar o podcast. Eu vou pedir, né, que se você tiver interesse, tanto a Yukina quanto o Arara, pro pessoal que quiser acompanhar mais de vocês, mais do trabalho de vocês, se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês aqui, né, no podcast, a gente também vai fazer isso nos posts, né? Não tem problema. Se vocês quiserem, deixem aí, né, alguma mensagem final. Fiquem à vontade aí pra vocês darem essas últimas palavras. Muito obrigada. Assim, eu não costumo usar minhas redes sociais pra falar exatamente de mangá, mas eu faço cosplay, né? Uhum. E vira e mexe eu tô em eventos, participo de algumas coisinhas assim especiais, tipo Akiba, às vezes eu tô por lá. Às vezes eu solto algum conteúdo com parcerias, né, com outras páginas, então se vocês quiserem me seguir lá no @yukinatanemura, e se vocês quiserem conversar, né, comigo também, meu inbox tá aberto, futuramente, quem sabe eu apareça mais vezes em outros lugares, falando sobre esse conteúdo, né, que eu achei super divertido. Muito obrigada, né, pelo convite
convite e obrigada por esse espaço, assim, para expressar um pouco sobre o meu lado. E é isso. Muito obrigado a você pela participação. Esperamos contar com você mais vezes aqui no podcast, né? E em alguns casos futuros. Arara, por favor, né? Antes de tudo, obrigado pelo convite. Eu fico muito contente de poder participar de podcasts agora que os espiões corporativos do meu antigo empregador não estão mais no meu pé. Não, mas brincadeiras à parte, era tudo sempre bastante regulado, até porque eu não era só um produtor, eu tinha outras responsabilidades mais complicadas, assim, então eu não podia fazer nada sem aprovação prévia, então era complicado, mas obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês, foi um prazer conhecer a Yukina. Agradeço que trouxeram alguém pra falar do lado de mangá, porque eu não teria experiência pra falar disso também. Quem quiser falar comigo, pode ir no Twitter, Arara_, é a única rede social que eu uso. Eu tenho contas em outras redes sociais, mas eu não uso, eu só uso o Twitter. E o próprio Twitter eu tentado usar menos, porque, né, não é um lugar muito saudável pra você ficar muito tempo lá, como vocês sabem. Mas eu gosto ainda muito, tenho muitos amigos lá. Podem entrar em contato comigo, eu falo coisas muito aleatórias, às vezes eu falo coisas totalmente sem sentido, que é só pra anotar pro futuro. Então, mas a minha DM tá sempre aberta. Se vocês quiserem conversar sobre esse assunto ou outros assuntos no futuro, também estou completamente aberto. E eu acho que é só. Tá certo, muito obrigado então. Deixando bem claro pro Arara que a melhor abertura é a abertura inglesa. Não, é inglesa, cara? Você tá jogando inglês agora? A London. Ah, não, a London não é inglesa. A London é na Inglaterra, ela é inglesa. London é Londrina, tem uma abertura inglesa também. Do que você tá falando, cara? Inglesinha. Enfim, London System, melhor abertura do xadrez. Vão lá no perfil do Arara e spamem isso. Ele vai gostar muito. A Londrina não é tipo E4? Não. É. London é aquela do... Não, eu sei, você faz o E4 e você puxa o bispo pra C4. É aquela que tu pode ignorar todos os movimentos do adversário pelos próximos 4 lances. E aí você se ferra, porque eu jogo uma linha da Índia do Rei que é exatamente anti-London, é uma maravilha. Viu, pessoal? Viu como tu tilta ele? Pega os trouxas que nem você e faz picadinho, é ótimo. Gostei muito do podcast, gostei muito da participação de todos, né? Muito obrigado novamente, Yukina e Arara. Dando as nossas últimas mensagens aqui do podcast, queria citar também uma das nossas parcerias, que eu acho que é interessante de citarmos aqui. A gente sempre faz isso naquela parte da leitura dos e-mails, o Lucas faz isso, o Raul faz isso, né? Mas eu acho que é importante ressaltar novamente essa parte, que é a nossa parceria com o Nihongo Yabayo, né? Se você se interessou pela conversa de hoje e achou que gostaria de aprender o idioma japonês, né? Aprenda japonês aonde e quando você quiser, com o curso de japonês do Nihongo Yabai, né? Com dinâmicas exclusivas, grupos para tirar dúvidas, dicas semanais de estudo, exercícios práticos de correção, né? O acesso é conveniente, inicie o seu curso a qualquer hora, com material didático incluso, o investimento é acessível. Bom, se você quiser aprender mais aí do japonês, você pode entrar em contato com eles ou procurar também através da gente, né? Que a gente pode passar para vocês todos os contatos certinho, né? Explicar mais sobre a nossa parceria também. E para os apoiadores sempre, muito obrigado para vocês que nos apoiam através do Catarse, que é o catarse.me/mda, né? Ou muito obrigado para Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourenço, Henri Yamaguchi, Lucas Batista, Luiz Rodrigues, Nathan Kleiman. E se você tiver alguma dúvida, tiver algum feedback para mandar sobre este podcast ou sobre os outros podcasts, ou até alguma pergunta que vocês queiram deixar pra gente, né? Mande no nosso e-mail do contato, que é o podcast@mundodosanimes.com. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos que participaram e até o próximo podcast. Tchau.